Boa tarde a todos. Obrigada imensamente pelo convite. É uma honra, um prazer e uma aventura estar aqui, porque é a primeira vez que eu faço live e eu não tenho muita afinidade com essas coisas de tecnologia, então estamos aprendendo juntos aqui. Tá ótimo falar depois do Dr. Matheus, que é meu parceiro, meu colega e que muito assim nos ajuda a trazer um tratamento melhor para os pacientes do Hospital das Clínicas. Eu tenho, acho que eu tenho a alegria de ter aqui também o Dr. Dagoberto, que está aqui, talvez, acho que numa das, como um dos participantes. Foi ótimo ver a palestra da Vanessa, eu vi uma parte, da Raquel também, excelente, bem como dos fisioterapeutas, né? Da nutricionista eu também consegui ver uma parte, porque a gente tem múltiplas funções na vida, né? Então nem sempre dá para ficar o dia inteiro online. Foi um dia intenso hoje para vocês, né? Para nós todos, mas para vocês que estão aí desde o começo, mais ainda. Eu preciso só voltar aqui para conseguir compartilhar minha tela. Só um minutinho para ver se a gente consegue, para ver se tudo dá certo. Só um minutinho. Vocês não estão, eu não compartilhei minha tela ainda, né, Karina? Ainda não. Tem um botão verde bem no meio da tela. Share screen. Ó, aqui está a aula que está bonitinha, que eu preparei os slides para a gente conversar. É Aí eu pelo tenho que Zoom compartilhar a tela, é mesmo. isso, né? É, no Zoom. Uhum. Tem uma... Tá pelo Aí eu computador? vou aqui para esse. Isso, Isso. pronto. Agora vocês estão vendo? Tá aparecendo. Agora é só colocar no... Pronto, exato. Tá bom. Isso. Então, vamos lá. A gente vai conversar um pouco. Agora eu estou vendo os participantes aqui, mas está desativado o som, não é isso? Isso, a gente está deixando todos os Alô? participantes no mudo. Ah, Pode fazer a sua apresentação. No final, a gente vai estar fazendo as perguntas que o pessoal já está enviando pelo chat. Então, quem tiver dúvidas, pode estar enviando no chat e leremos todas as perguntas no final. A gente vai juntar perguntas que são parecidas, a gente faz de uma vez só. Então, chat, WhatsApp, YouTube, certo. meios que vocês podem também, quem tiver dúvidas, pode estar enviando as perguntas. No final, a gente abre, então, para estar lendo essas perguntas. Então, pode Tá ficar à ótimo. vontade. Vou minimizar aqui. Achei ótimo como vocês organizaram tudo. É uma alegria, pelo menos para a gente que está nessa pandemia do Covid-19, poder se encontrar assim através dessas mídias sociais, né? E acho que talvez sempre a gente tem que tentar tirar forças positivas dos eventos que acontecem na nossa vida. Eu vejo que vocês, pacientes de neuromielite óptica, eu digo que são os mais resilientes que eu conheço no mundo, assim, e que, em geral, conseguem fazer, assim, desse limão a limonada. Eu acho que a humanidade está aprendendo também a fazer isso nessa pandemia agora do Covid, né? E aí eu acho que é importante a gente compartilhar e usar desses momentos para aprender juntos alguns sintomas e sobre manejar os sintomas, sobre como ter uma vida com melhor qualidade de vida. Então, assim, eu estou falando aqui em nome da pessoa da Samira, né? Não estou falando em nome diretamente do Hospital das Clínicas, nem do Hospital Sírio-Libanês, onde eu também trabalho, mas hoje, atualmente, eu atuo nesses dois hospitais e no meu consultório privado. Eu trabalho como dentro do Hospital das Clínicas, fazendo a parte do ambulatório de neuromielite óptica e de esclerose múltipla, cujo chefe geral é o Dr. Dagoberto Calegaro, e eu faço especialmente a coordenação do ambulatório de neuromielite óptica, bem como da formação de novos neurologistas e neuroimunologistas, né? E a gente tem a honra de ter uma das pessoas mais brilhantes que formaram com a gente, como o Dr. Matheus, que falou antes de mim agora. E esse é meu Instagram, então, samira.neuro. Eu não tenho conflito de interesse em relação a essa apresentação. E eu vou falar um pouquinho sobre como abordar dor em neuromielite óptica. E, na verdade, eu organizei mais ou menos o que a gente vai conversar aqui hoje, no início dessa apresentação, sobre o que a gente precisa saber como paciente sobre a dor em neuromielite óptica. E aí vai ter alguma parte que vai ser redundante, que eu vou explicar e que o doutor Matheus, a doutora Raquel já citaram previamente, que é sobre o conceito do que é neuromielite óptica, por que existe o termo neuromielite óptica e espectro da neuromielite óptica, como é o surto da neuromielite óptica, quando que essa dor pode ser um sinal do surto,
E aí eu vou falar um pouquinho sobre a dor no surto e a dor na ausência do surto da neuromielite óptica, como elas podem ser classificadas e como a gente pode entender esse sintoma e o que a gente pode fazer para tratar. Então, eu vou falar bem em termos gerais aqui, num termo que eu espero que seja claro para todos vocês, para todos nós entendermos. A neurolipide óptica é uma doença, ela é o protótipo da definição da doença autoimune, porque ela tem um anticorpo que fisiopatologicamente está envolvido na causa da doença. Então, ela é uma doença autoimune causada por uma proteína, que é esse anticorpo, no caso, o anticorpo anti-aquaporina 4. Ela se liga a outras proteínas específicas da base dos astrócitos, que é um tipo de célula do sistema nervoso que está amplamente distribuída no sistema nervoso, tanto no encéfalo, nas regiões periventriculares, nas regiões perto do tronco cerebral, na chamada área postrema, na medula espinhal, principalmente na porção central da medula espinhal e ao redor do nervo óptico. E é por isso que esses são os 3 sintomas chamados sintomas centrais da doença: nervo óptico, medula espinhal e a área postrema. Os sintomas da doença sempre ocorrem em surtos, como vocês sabem. Como o Dr. Matheus citou previamente, não existe descrição de piora progressiva nessa doença. A doença ela está em surto, o paciente está muito mal. Durante o surto, ele geralmente vai se recuperando, vai tendo uma plasticidade neuronal. Quanto mais jovem, obviamente, quanto maior a plasticidade, ele vai se recuperando. E a grande incapacidade funcional que ocorre nos pacientes com neuromielite óptica ocorre nos surtos. Fora do surto, até uma expressão que o fisioterapeuta Breno citou previamente, assim, fora do surto a pessoa começa a fazer planos e volta realmente normal para a vida, porque realmente fora do surto a pessoa se sente bem. Mas o que mais impede a pessoa de voltar a se sentir bem é a presença de dor. Então, por isso que eu gostei desse tema que vocês escolheram para a gente falar hoje, que é a questão de como lidar com a dor nos pacientes com neuromielite óptica. Então, citando de novo, né, além do encéfalo, da neuromielite e do tronco cerebral, ela pode acometer a medula espinhal, principalmente na região central da medula, que aqui, eu não sei se dá para ver, aqui dá para ver essa região que chama H medular, onde tem vários receptores relacionados à dor, inclusive nessa região da substância cinzenta central da medula é considerado o portão da dor. E também no nervo óptico, que normalmente o sintoma de alteração visual ocorre junto com dor, né? Então, o que realmente é neuromielite óptica? O que a gente entende como neuromielite óptica hoje? E a gente vai entender aí porque que esse é um conceito que evoluiu e que ainda pode evoluir. E agora, com esse novo anticorpo anti-MOG que a Raquel citou antes, a gente ainda não sabe ainda qual o papel dele, se ele está dentro de um subtipo específico de neuromielite óptica ou não. Provavelmente é uma outra doença, uma outra caixinha, uma outra entidade, mas ainda se mistura um pouquinho aqui nesse conceito do que é neuromielite óptica. O que a gente considera que é neuromielite óptica é a presença de síndromes clínicas clássicas, que são do nervo óptico, da medula ou do tronco, dessa área que chama da área postrema, que dá esses sintomas de náuseas e vômitos, com a presença do anticorpo anti-aquaporina. Então, se eu tenho anticorpo anti-aquaporina com qualquer uma dessas síndromes, eu já fechei o diagnóstico. Se eu não tenho anticorpo anti-aquaporina, que é o que a gente vai ver agora nesse slide que está em português, que fica mais fácil para a gente entender. Então, se eu não tenho anti-aquaporina, eu preciso de 2 síndromes clássicas para eu fechar o diagnóstico, sendo que uma delas tem que ser uma mielite longitudinal, uma mielite transversa longitudinal extensa, ou uma síndrome de área postrema, ou uma neurite óptica, e eu preciso da segunda síndrome para eu fechar o diagnóstico. E é essa dicotomia entre fechar o diagnóstico com o anticorpo ou na ausência do anticorpo, que desde que o anticorpo foi descrito, levou a esse conceito em evolução, que é de espectro da neuromielite óptica. Então, quando os primeiros autores começaram a descrever a neuromielite óptica, e o mais famoso é aquele De Vick, que por isso que muitas vezes as pessoas falam, eu tenho De Vick, eu tenho doença de De Vick, é por conta desse professor francês que ele estimulou bastante a descrição junto com esse seu aluno, que era o Fernando Gould, e ele determinou esse termo neuromielite óptica. Mas antes dele, outros médicos na época já estavam descrevendo várias vezes. Então, o Giovanni Peschetto na Itália, outros médicos alemães já tinham sido descrito essas síndromes, e essa síndrome é um conceito que veio evoluindo, mas ela ficou, vamos dizer assim,
dormente, imagina, durante quase 100 anos. E durante quase 100 anos, que foi de 1894 até Wingerschuk rever como eram que evoluíam esses pacientes eram todos considerados como forma de esclerose múltipla. Ou os que tinham lesões medulares isquêmicas graves eram considerados como lesões medulares graves eram considerados como mielite isquêmica, pós-infecciosa, e ficava assim o que a gente chama num limbo, né, em que não se certificava direito esse diagnóstico. Até que em 1999, esse autor que chama Wingerschuk, que ele começou a revisar os casos das lesões medulares. E é muito interessante, porque nessa época eu comecei, nessa época não, um pouco depois eu estava estudando neurologia, e aí eu vi essas revisões, e as lesões medulares desses pacientes usualmente eram muito graves e começavam com dor, uma dor em choque medular, uma dor excruciante, e esse era um dos principais fatores de prognósticos. E realmente nessa ocasião, esse grupo que fazia parte do Wingerschuk, que era o grupo da Clínica Mayo, da Mayo Clinic, chamada lá nos Estados Unidos, descreveu que o achado patológico desses pacientes era uma lesão que tinha uma necrose, quer dizer, aquela célula morria bem no centro da medula espinhal, quando a lesão era na medula espinhal ou do nervo óptico. Então, esses começaram a descrever um curso clínico diferente para essa doença, muito mais grave do que a da esclerose múltipla. No início, acreditava-se que eles não podiam ter lesões encefálicas, era uma característica que se acreditava no começo do quadro, mas depois se mostrou que realmente eles poderiam ter lesões encefálicas. Eles começaram a notar que normalmente a neurite óptica era mais severa, era mais grave, né, no sentido de gravidade, com perda visual muito mais grave, e que a fraqueza também era muito mais grave do que os surtos usualmente da esclerose múltipla, como o Matheus citou. E aí eles mostraram, isso aqui é uma coisa técnica, mas para vocês verem que essa parte de cima é a parte da medula normal e essa parte de baixo aqui é a medula destruída pelos linfócitos que fazem uma reação antígena, que são desencadeados pela reação antígeno-anticorpo, desencadeada pelo anticorpo antiaquaporina, com ativação de uma proteína de um círculo de proteína que chama complemento, que faz esses linfócitos se acumularem e pode ter lesão necrotizante, então, para a gente ver aqui na frente a medula com um aspecto normal e aqui ela fica toda necrotizada, com esse aspecto assim empalidecida, de que houve morte neuronal mesmo, significativa. E aí, foi aí que em 2004, então a gente pensa agora, estamos fazendo 15 anos da descoberta que esse anticorpo marcava essa doença e que esse anticorpo ele era presente no soro, inicialmente no sangue dos pacientes, e não era presente no sangue dos pacientes com esclerose múltipla. E aí foi aí que se distinguiu as duas doenças, né? E eu acho bem interessante, uma das minhas pacientes que tinha um diagnóstico inicialmente de esclerose múltipla, depois quando ela chegou a mim, a gente foi revendo, o diagnóstico dela ficou como neuromielite óptica confirmada pelo anticorpo, e ela falava assim, eu vejo que a minha evolução é diferente mesmo, porque fora dos surtos, eu não fico tão ruim, eu ficava ruim se eu tivesse surto na medula, mas eu não ficava tão ruim. Diferente de uma amiga tal que tinha esclerose múltipla, que às vezes entre os surtos tinha uma sensação de fadiga muito mais proeminente. Então, eu sei que muitas vezes o paciente com anemia também tem fadiga, isso é bem descrito também, mas quando a gente médico compara as queixas de fadiga, muitas vezes nos pacientes com neuromielite óptica e nos pacientes com esclerose múltipla, o que a gente vê é que para um grau de perda motora, de perda de força muito maior, os pacientes com neuromielite óptica, eles têm muito menos sensação de fadiga. No entanto, a queixa de dor é uma queixa muito importante e tem muita relação com o fato dessa lesão pegar bem essa região assim central da medula e esse padrão de perda dessa aquaporina, que é distinta de pacientes de esclerose múltipla com neuromielite óptica, lesa todas as vias responsáveis pelas informações álgicas que sobem pelo tronco e pela medula espinhal. Então, é comum a gente entender hoje que a neuromielite é comum e é correto a gente entender hoje que a neuromielite óptica é um conceito que ainda está na sua evolução final, então a gente não sabe tudo sobre essa doença, mas sabe bastante sobre a fisiopatologia dela e que a fisiopatologia dela pode levar a lesões no via óptica, pode lesar, inclusive, a lesões
nas vias auditivas, então a gente tem alguns pacientes no ambulatório que tiveram até perda auditiva, pode levar a alterações musculares com inflamação do músculo, embora rara, mas pode ter. Pode levar a síndrome chamada a síndrome diencefálica, com a sonolência, uma hipersonia, uma sonolência excessiva, como a gente já viu em alguns casos. Pode levar às lesões encefálicas, muitas vezes até grandes e tumefativas. As lesões de área postrema com náuseas e vômitos incoercíveis, pode levar a ataxia, que é alteração do equilíbrio, visão dupla, e pode levar a uma situação que é uma marca muito importante da neuromielite óptica, que é aquela lesão medular muito extensa, né? E longitudinalmente extensa, pega todo o eixo da medula, como a gente vai ver a seguir. Então, essas lesões todas que são características da neuromielite óptica, elas acontecem porque a ligação antígeno-anticorpo se dá nessas regiões ricas em aquaporina e levou a vários autores, né, dentre os autores internacionais, mas também os nacionais, como o Dr. Lano e o Dr. Dagoberto, a mostrarem algumas características que levou a esse termo espectro expandido da neuromielite óptica, levando evidências para uma nova definição. Então, a gente sabe que a neuromielite óptica ela pode ter surtos de lesões no nervo óptico, na medula, na área postrema, no tronco e no cérebro. Então, como é geralmente a lesão do nervo óptico? A lesão do nervo óptico geralmente é com dor. Então, dor é uma característica importante, uma dor que piora a movimentação ocular, e aí entra uma das coisas. Então, se eu tiver uma dor que a gente chama na bola do olho, a dor que pega bem a bola do olho, que piora a movimentação ocular, é uma dor característica que pode ser uma dor de surto de neurite, da neuromielite óptica. Geralmente ela é uni ou bilateral, ela pode ser uni ou bilateral, né? Hoje em dia a gente tem visto que até na doença relacionada àquele outro anticorpo anti-MOG, ela é mais frequentemente bilateral, quer dizer, pega os dois olhos. Ela geralmente dá um déficit que vai subindo, vai descendo uma nuvenzinha assim que tampa a visão. E ocasionalmente ela pode ser tão aguda que de repente a pessoa acorda com alteração da visão de uma forma mais súbita assim, e sem dor em alguns casos ainda. Ela pode ter alterações de tronco mais do que de cerebelo ou de outras vias, mas geralmente de tronco com alteração de área postrema, com visão dupla. Menos comum pode ter alteração de equilíbrio nistagmo ou sintomas sensitivos faciais como neuralgia do trigêmeo, que pode ocorrer como um surto da neuromielite óptica. Mas o mais grave mesmo é o cometimento das lesões medulares, que geralmente se apresenta como uma mielite transversa, que pega toda a medula espinhal, com alteração de força motora, perda da força motora, alteração de esfíncteres e alterações de sensibilidade abaixo do nível da lesão. É muito comum e é um sinal de pior evolução da lesão medular quando o paciente começa com a dor excruciante no começo da apresentação da lesão medular. Então, quando a gente começa com a dor muito forte, é um sinal de que a lesão medular pode ser mais grave. Isso nos chama a atenção para a gente procurar um médico de uma forma mais proeminente, mais rápida. Eu chamo a atenção para isso porque eu tenho uma grande empatia, eu tenho pessoas na família que têm lesão medular, que são que lidam e vivem com essa lesão medular. Então, a gente sabe que a lesão da medula espinhal é uma das mais graves e devastadoras síndromes que pode atingir o ser humano, porque tira muito a capacidade de ir e vir, a liberdade de ir e vir, embora muitos dos nossos pacientes com neuromielite óptica são incríveis, são super resilientes, se reinventam, né? Tem o caso clássico dessa menina que eu não conheço, mas ela está aí no nosso grupo, do grupo de vocês, que faz atividades circenses, fazem muitas atividades. Tem vários pacientes que eu conheço das todas clínicas que são muito fortes e íntegros e se dedicam muito a se reinventar diante das síndromes medulares, mas a gente sabe que as síndromes medulares elas podem levar a uma série de síndromes dolorosas, não só pela lesão da neuromielite óptica, né? Então, aí vem a pergunta, como é a dor geralmente no surto da neuromielite óptica? A dor no surto da neuromielite óptica, ela geralmente começa no nível ou abaixo do nível da lesão e ela usualmente pode começar com uma faixa de lesão, que às vezes pode vir no ombro, né? Os médicos falam que tem uma síndrome como se fosse do Chalie,
que começa assim, perde a sensibilidade de acordo com o nível da lesão. Se ela é cervical, que é a forma de lesão mais comum na neuromielite óptica, ou se ela é torácica ou taurocolombar, que também pode acontecer na neuromielite óptica associada à aquaporina, mas também pode acontecer na doença relacionada à anti-MOG e que geralmente perde uma faixa de sensibilidade. Chama a atenção que além dessa perda de sensibilidade, pode acontecer como sintoma antes da dor, um sintoma de prurido, então isso é uma coisa para vocês ficarem atentos, quer dizer, uma faixa de prurido, como se fosse uma perda de percepção sensitiva e de repente começa uma sensação de prurido naquela área, pode ser o sintoma de um surto novo. E também pode acontecer essa dor excruciante, uma dor em faixa, uma dor de forte intensidade, que muitas vezes tem a característica da dor que a gente chama dor neuropática. O que é, então, uma dor neuropática? Eu vou passar aqui rapidinho para a gente ver a dor neuropática. Geralmente é essa dor que a gente chama que tem uma dor de origem central, é uma dor que queima, né? Então, aquela dor em queimação, ou formiga, que dá uma sensação de choque, e pode ser associada por espasmos tônicos dolorosos, que acontece pelo menos 1/3 dos pacientes com lesões medulares, mas tem estudos que mostram que é até 50% ou 70% dos pacientes. Então, a dor geralmente é uma dor neuropática e essa dor começa no surto da neuromielite óptica. E ela é presente em até 50%, 70%, em alguns estudos, e a minha prática clínica em até 80% dos pacientes com neuromielite óptica com lesão medular. E acontece porque como a gente vê nesse desenho aqui, quando você tem uma lesão nessa área amarelinha que está inflamada, você não tem a sensibilidade preservada e você libera neurotransmissores relacionados à dor que estão aqui localizados e você tem uma hipersensibilização, estímulos não sensitivos, como o próprio toque, às vezes até o toque. Alguns pacientes falavam assim, doutor, até o toque do lençol doía e davam uma sensação de espasmos, às vezes espasmos tônicos dolorosos, como o pai de uma paciente citou aí previamente. Então, qualquer toque, qualquer estímulo poderia levar a uma dor de forte intensidade. Mas, além dessa dor, que já é bem devastadora, no surto, existem outras formas de dores que podem acontecer após o surto. Então, na ausência do surto, pode acontecer outras formas de dores que esses pacientes podem ser submetidos. A dor neuropática é essa dor que a gente citou antes. Mas, além disso, existe a dor chamada a dor nociceptiva, que é a dor pela lesão no músculo esquelético, por exemplo. Eu faço muito esforço eu fiquei plégica em membros inferiores, então fiquei cadeirante, então eu tenho muito esforço para levantar a minha cadeira, para me equilibrar. Então, eu ter uma dor no ombro, que posso ter uma dor no cotovelo, posso ter uma dor na região cervical por uma contração exacerbada, aí vai ser uma dor miofascial, posso ter uma epicondilite, posso ter uma dor no ombro, que pode ser uma dor músculo-esquelética. Além disso, a gente tem uma alteração em sensibilidade. Então, muitas vezes, eu tenho uma dor em cólica, uma cólica renal, uma cólica abdominal, uma cólica intestinal. O paciente pode ter uma dor que chama dor visceral, que é a dor em cólica mesmo. E, além disso, o paciente pode ter outras dores, porque a neuromielite óptica não vai evitar com que ele tenha outras doenças. Então, ele pode ter enxaqueca, pode ter outras dores crônicas que a gente precisa abordar e cuidar de uma forma geral. Ele pode ter fibromialgia associado, porque você fica com imobilidade. A imobilidade é uma das causas que pode estar associada a uma síndrome dolorosa crônica. Então, a dor, na ausência do surto, ela é multifatorial e ela pode ter envolvida com múltiplos sistemas, então nociceptiva e neuropática, em 70% a 80% dos casos. Então, o mais comum é quando a gente fala em dor na evolução da neuromielite óptica, não seja só um tipo de dor, tem um ou dois tipos de dor associados. E a gente precisa separar um do outro, né? Então, por exemplo, se é uma dor com um componente de uma lesão no ombro, eu tenho que tratar essa lesão no ombro. Não adianta eu dar todas as medicações específicas para dor neuropática que ela não vai melhorar porque é uma dor mecânica, né? A mesma coisa, se eu tiver uma dor relacionada a uma fibromialgia, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que estimular, eu tenho que alongar, eu tenho que fazer bastante fisioterapia, a acupuntura aí tem seu papel. Se eu tenho várias outras técnicas para eu recuperar dessa síndrome dolorosa. Então, eu tenho que identificar qual é a síndrome dolorosa para eu poder classificar de acordo com a síndrome dolorosa que o paciente tem. Foi esse um dos estudos que uma das nossas
pós-graduandas, a Fernanda Valério, que foi médica do HC, hoje está em Londres, estudando essa questão da dor. Ela estudou a dor central em pacientes com lesões medulares, que não tinham lesões cerebrais, características de neuromielite óptica, e aí ela encontrou, né, que a maioria dos pacientes tinham dor de vários tipos, então não tinha só um tipo de dor, né? É isso aqui, 71% dos pacientes tinham mais do que um tipo de dor, e um terço dos pacientes tinham espasmos tônicos dolorosos, sendo que esses pacientes estavam no acompanhamento a longo prazo, quer dizer, não era uma dor aguda, né? Agora, uma boa porcentagem desses pacientes tinham dor musculoesquelética também. Então, isso chegava a 30% dos pacientes com dor musculoesquelética. Então, não dá para dizer que todas as dores são neuropáticas. A dor neuropática é aquela que queima, que dá o choquinho, e a dor musculoesquelética é aquela dor doída, aquela dor de machucado, né? Então, a gente tem que tentar separar uma coisa da outra. Esse foi outro estudo que ela fez caracterizando os nossos pacientes com neuromielite óptica, mostrando que a maioria dos pacientes tinham dor no nível da lesão, e essa dor no nível da lesão geralmente era a dor azulzinha aqui, chamada dor neuropática. E abaixo do nível da lesão, o mais comum era a dor musculoesquelética, porque a gente lembra que a imobilidade dói, né? Então, se você fica muito tempo imóvel, você acaba tendo maior risco de ficar com dor pela imobilidade. E você tem também sempre que investigar outras comorbidades. Então, se o paciente fica muito acamado, escaras sacrais, úlceras de pressão, obstipação, infecção urinária, também podem levar a estímulos nociceptivos abaixo do nível da lesão e precisam ser tratados. Então, assim, essa é a classificação da dor, como a gente já citou previamente. E lembrando que a dor após lesão medular, justamente por essas características de lesão centromedular, ela vai acometer a maior parte dos pacientes, um terço dos pacientes tem dor intensa, é um sintoma que impacta muito na qualidade de vida, no desempenho funcional e na participação social. Muitas vezes é refratário aos tratamentos, então a gente tem que juntar vários tratamentos. A gente precisa, os médicos, nós precisamos conhecer mais os mecanismos da dor, porque muitas vezes os pacientes têm mais de um tipo de dor, né? Então, existe aquela dor em aperto, em cinta, que é a dor segmentar no nível da lesão, existe uma dor em choque, que pode ser vista, a dor de origem central, que é a dor tipo queimando, ou tipo espasmos, ou formigando, e os espasmos tônicos dolorosos, eles acontecem muitas vezes durante a recuperação da lesão medular, então em média 30 a 40 dias depois da a pessoa teve a mielite, na recuperação parece que esses espasmos tônicos eles acontecem mais durante esse processo de recuperação que demora 30 dias a 60 dias aí, que é o pico do aparecimento dos espasmos, e nesse momento é comum ter uma coisa que a gente chama hiperalgesia, que são sintomas não dolorosos, começam a ser sentidos como os dolorosos, e é essa sensação que a gente fala, são espasmos desencadeados até pelo toque, às vezes até o roçado do lençol na perna desencadeia os espasmos, e são espasmos com dores excruciantes, que incomodam muito a qualidade de vida do paciente. Mas a gente tem que lembrar que o paciente também pode ter outras dores, por exemplo, enxaqueca, dor no ombro, ou dor pela mobilidade, porque ele está fazendo esforço para se manter ali. Então, a dor nociceptiva ela acontece como um dolorimento, que pode acontecer em um quarto ou metade dos casos, mas a dor neuropática ela acontece na maior parte dos casos, que 70 a 90% dos casos. Ela geralmente é em choque, depende do nível da lesão. Então, se ela foi uma lesão cervical, ela vai ser mais alta, se for uma lesão medular, ela vai ser mais baixa, depende de onde foi o nível da lesão. Ela acontece em um terço logo no início da lesão medular, mas em até 2/3 ela pode acontecer durante 6 meses após a lesão, e em até 90% dos casos a dor pode até acontecer no primeiro ano, não ter tanto no começo e acontecer no primeiro ano. Metade dos pacientes referem uma piora no primeiro ano e cerca de 10% melhoram dessas dores no primeiro ano. Geralmente, metade dos pacientes tem dor que persiste no nível da lesão nos primeiros anos de doença, e abaixo do nível da lesão também pode acontecer no primeiro ano da doença. Quanto maior a recorrência de sintomas, pior pode ser a recorrência da dor. A dor intensa pode ser mais comum nos pacientes que têm lesões baixas recorrentes, e a maioria dos pacientes vão ter dor crônica. E um sinal que a gente tem que ficar atento para
para o paciente que tem o primeiro surto, né, que a dor intensa na fase aguda, infelizmente, é um marcador de pior prognóstico, de pior recuperação, então esse paciente tem que ser tratado de forma mais enfática, e a dor contínua e paroxística, né, tem uma dor contínua e mais aquela dor paroxística, aquela que vai e volta, em geral é um sinal também de um pior prognóstico, a gente tem que ficar mais atento com esses pacientes. É muito comum que fatores psicossociais contribuam para essa dor e é compreensível, né, que o paciente sinta raiva, pensamentos negativos, paciente que tem dor é estudado, que eles têm menor aceitação da incapacidade, uma sensação de estar sendo castigado, uma sensação ruim, interferência geralmente com o bem-estar geral. Esses pacientes podem ter maior depressão, maior estresse, tem geralmente uma avaliação da saúde pessoal pior, tem geralmente maiores sintomas de catastrofização, que é aquela sensação de que, meu Deus, olha o que aconteceu comigo, a sensação de que está dando tudo errado. E todos esses aspectos têm que ser tratados, e é por isso que a abordagem tem que ser multiprofissional. Então, a medicação é super importante, mas a fisioterapia, as terapias físicas devem ser feitas de forma muito enfática. O paciente tem que ter cuidado de saúde mental. A saúde mental é sempre tão negligenciada, né? A gente precisa cuidar mais da saúde mental da gente. E sobre o tratamento medicamentoso, a gente vai abordar esses 4 tratamentos que existem agora com eficácia para tratar as dores. A gente lembra que nenhum desses medicamentos eles foram criados exclusivamente para tratar a dor. Eles são remédios que a gente chama remédios emprestados. Então, os anticonvulsivantes são remédios como a carbamazepina, a gabapentina, a pregabalina e a lamotrigina. Eles são remédios que eles atuam muito nesses canais chamados canais de potássio e de sódio, que estão bem na região central da medula. Então, eles têm muitos relatos de que eles ajudam pacientes com lesões medulares traumáticas e eles podem ser eficazes também nas lesões medulares da neuromielite óptica. A carbamazepina tem muito eficácia nessa dor paroxística, que é essa dor em choque, em pontada, que vai e volta. A gabapentina também. E, recentemente, a pregabalina e a lamotrigina também têm se mostrado eficazes. Nível de evidência 1, nível de evidência 1A, 1B, quanto maior o nível de evidência, menor o número, né, 1 ou 2, melhor o nível de evidência de que esses remédios funcionam, tá? Os antidepressivos, eles têm um uso clássico para dor crônica, independente da lesão medular, mas eles têm um efeito muito importante e eles têm esse efeito de melhora quando tem quadro depressivo associado. Ele pode ser usado associado à carbamazepina, tanto a amitriptilina, e lembrando que, pensando que 80% da população usa o SUS, é uma medicação que tem no SUS, tanto a amitriptilina quanto a carbamazepina. E temos também a duloxetina, que também tem uma eficácia boa para esses quadros de dores. A gente tem também medicações que melhoram a espasticidade, que é aquela rigidez que fica após a lesão medular, o baclofeno, tanto via oral quanto intratecal, ou a toxina botulínica, eles têm eficácia nesses grupos, nessas lesões crônicas, e atualmente os canabinoides têm, pelo seu uso em esclerose múltipla, a gente tem trazido para as lesões medulares na neuromielite óptica. Tem poucos estudos, mas esses estudos têm efeitos promissores, tanto tetrahidrocannabinol ou dronabinol. O tetrahidrocannabinol tem um efeito, principalmente nessa dor relacionada à espasticidade, à dor crônica, não só o espasmo, mas aquela espasticidade que o indivíduo fica com aquela lesão em rigidez espástica, como o Matheus falou, né? Isso foi amplamente usado quando ele esteve lá no estágio dele em Barcelona, e de fato ele é uma medicação que pode ser usada para dor, sim, com resultados bem favoráveis. Mas além do tratamento farmacológico, existem também evidências para o tratamento não farmacológico. Por exemplo, né, a massoterapia, em alguns casos, pode ajudar pelo toque, pelo contato, mas o que mais pode ajudar seria a acupuntura, algumas técnicas de fisioterapia com osteopatia ou eletroacupuntura foram eficazes em alguns casos, mas não foram eficazes em todos os casos. E os exercícios com atividade física regular têm se mostrado eficazes na maioria dos casos. Existem outras técnicas tentadas para melhorar a dor, principalmente quando tem esse componente do estresse emocional que a própria dor causa, como hipnose, biofeedback, terapia cognitiva comportamental, que podem melhorar a dor neuropática e podem ser usadas porque são técnicas que a princípio não fazem mal, né? Então não tem efeitos adversos. Então eu acho que são técnicas que a gente pode tentar nos casos de dor crônica.
E existem outros tratamentos não farmacológicos que são mais modernosos, assim, que são as técnicas de estimulação cerebral magnética transcraniana ou estimulação por TENS, que os fisioterapeutas muitas vezes usam, que podem ter algum efeito para modular a dor, né? Então, a gente lembra que a dor, ela é um sintoma múltiplo, tem várias facetas, então a gente precisa abordar todas as facetas. Então, precisa que o médico tenha uma escuta ativa, os pacientes precisam de apoio, muitas vezes de uma terapia para ajudar a lidar com isso, é preciso um estímulo social e é preciso um apoio familiar, e um abraço, e uma acolhida para entender aqueles sintomas e acolher esse paciente, porque não é fácil lidar com a dor crônica, né, após uma lesão medular, e lidar, além disso, com o tratamento a longo prazo que tem que ser feito para que a doença não tenha recorrência. Então, a maioria dos estudos de dor e lesão medular são feitos com lesões pós-traumáticas e a gente tem nos pacientes com neuromielite óptica, além das lesões da dor causada pela própria lesão, a gente ainda tem a gravidade, que é o risco de uma recorrência, e o tratamento imunossupressor que tem que ser feito nesses pacientes para que se evite uma recorrência, para que eles tenham uma plasticidade neuronal com uma recuperação das lesões que já aconteceram e a possibilidade de não terem novas lesões para não terem acúmulos de incapacidades e para ter um retorno a uma qualidade de vida melhor possível. Eu gostei muito como a doutora Vanessa colocou mais cedo, que assim, a gente não tem como escolher, né, quem tem ou quem não tem neuromielite óptica, e não existe isso de não é justo, porque realmente não é justo para ninguém ter uma doença autoimune. Mas já que aconteceu com a gente tem que tentar ao máximo entender qual a melhor lição que eu posso tirar disso, como eu posso vencer isso. Eu não escolhi ter isso, mas eu vou escolher como eu vou reagir a isso. E eu vou reagir da melhor forma possível para que eu tenha menos incapacidades com elas ou qualquer comorbidade por conta da doença. Então a gente tem que pensar assim, ninguém escolhe, ninguém é culpado por ter uma doença autoimune, mas depois que a gente tem que falar, não, agora eu vou dar o meu melhor para que essa doença faça o menor estrago possível na minha vida. Eu vou fazer a minha parte. Porque aí o que acontecer que é pela doença não é minha responsabilidade. A gente entrega a Deus, reza para quem acredita ou para as forças do universo, mas a gente tem que fazer a nossa parte com atividade física, contato social, suporte familiar, procurar um suporte de saúde mental sempre que possível, ter uma conversa franca e atenta com o seu médico, explicar para ele os seus sintomas, buscar todas as ajudas possíveis para que a gente pode ter uma qualidade de vida boa. Como eu falei, eu vejo muitos pacientes com neuromielite óptica no ambulatório e eu vejo que eles parecem que tem uma proteína da resiliência também, além do anticorpo, tem uma proteína da resiliência, porque a maioria deles tem uma força interior muito grande, se reinventam e se refazem de uma maneira muito forte, muito íntegra. E eu tenho, assim, de pronto, uma admiração muito grande pelos pacientes, por vocês, né, pacientes que têm neuromielite óptica. Esse é o grupo que a gente trabalha, é o grupo de neurologia do HC FMUSP. A gente tem o chefe como o doutor Dagoberto, o Matheus é um dos nossos colaboradores mais ativos, a gente tem uma série de pessoas que são staffs, mas tem também muitos pós-graduandos, não dava para citar aqui todos, que estão fazendo parte do nosso staff e nos ajudam diariamente, né? A gente tem um grupo de especialização e a gente tem um grupo da equipe multidisciplinar, que agora a gente tem a felicidade de ter a Karina fazendo parte como uma das nossos pilares para a gente tentar estudar, entender melhor como é o impacto emocional dos sintomas em geral e da dor e de toda a carga da doença nos nossos pacientes com neuromielite óptica. Eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem. Esse é meu e-mail e esse é meu Instagram, samira.neuro. Podem me seguir, eu estou à disposição para o que precisarem. Tá bom? Obrigada. Bom, foi muito, muito bom, doutora Samira, agradecemos muito. Foi um prazer também trabalhar com você lá na HC. Trabalhar com esses pacientes de NMO, né? Não falando, claro, por mim, por também ser uma, né? Mas é muito gostoso, realmente. Chegaram várias perguntas. Eu vou estar lendo as perguntas agora, então, se você puder estar respondendo para a gente, tá bom? Claro, eu estou aqui à disposição. Sim, vamos lá. Primeira pergunta. Essa pessoa, após o surto, ela ficou com dor em membros inferiores direitos em consequência
da cicatriz da medula. E ela está perguntando se tem algum recurso que pode aliviar, que pode sanar isso. Ela faz uso de anticonvulsivante e antidepressivo, com forte ação neuroanalgésica. Analgésica. Uhum. Então, a pergunta é o que pode ser feito para melhorar a dor, né? Acho que se tem alguma outra alternativa, né? A primeira coisa, Logo no ela começo. está sendo feita, que é o medicamento anticonvulsivante, a gente viu que é nível 1 de evidência e que realmente ajuda a controlar a dor. Então, precisa otimizar, quer dizer, melhorar a dose, trazer a dose para o nível ótimo para ela, né? Cada pessoa tem um nível de tolerância, que a gente sempre busca trazer para o nível adequado para o paciente, mas também para o paciente não ficar sedado, né? O objetivo das medicações nunca é que o paciente fique sedado, é sempre que o paciente fique confortável com a medicação, né? Então, ela está fazendo o primeiro ponto, que é esse. As outras coisas, a fisioterapia ajuda muito, porque a imobilidade dói. A gente sabe que os pacientes que ficam mais imóveis, eles têm mais dor, né? Então, a gente tem sempre tentado evitar com que o paciente fique muito imóvel. Quanto mais fisioterapia ele puder fazer, melhor para a recuperação dele, sempre. Outra coisa que é importante, cuidar da saúde mental. A depressão está associada à piora da dor e a dor à piora da depressão. Então, é um ciclo vicioso. Então, a gente tem que sempre cuidar da saúde mental. Eu super recomendo para quem pode, quem tem condições, as medidas não farmacológicas, que são a fisioterapia, cuidar um pouco da saúde mental, fazer atividade física sempre que possível. São medidas que ajudam muito a controlar a dor, né? E as medidas farmacológicas, essas têm que ser discutidas diretamente com o médico do paciente, porque a titulação da dose ótima, da melhor dose possível para aquele paciente, só pode ser discutido com o médico que conhece o paciente, né? Eu pessoalmente, por exemplo, não posso recomendar uma dose para alguém que eu não estou vendo ali, examinando propriamente, mas ela pode discutir com o médico que a assiste, justamente para chegar a uma dose ideal. Certo. A próxima pergunta, ela está querendo saber se é comum sentir dor nos olhos. Tem dias que a parte de trás da cabeça e os olhos doem, quase de deixar ela doida. E também uma dor no meio das costas, na altura das costelas, também uma dor muito chata que não passa. Ela não usa remédio para essas dores, faz exercícios, acupuntura e fisioterapia, mas que isso já não tem mais ajudado. Eu acho que a gente tem que, de novo, a gente lembra que não é uma dor só, muitas vezes você tem várias dores associadas. Então, eu vou dividir quem pergunta isso? Vamos ver, é que eu fui juntando todas as perguntas, deixa Tá. eu ver se eu consigo Eu descobrir. vou responder genericamente, então, mas o que essa pessoa pergunta. A dor no olho. Dor no olho é um sintoma que incomoda e que pode ser o início de uma dor típica de uma neurite. Então, dor no olho tem que ser conversado com o médico, principalmente se é aquela dor na bola do olho, sabe? Aquela fala assim, eu sinto quando eu mexo a bola do olho. Então, isso tem que ser conversado, porque muitas vezes pode ser o sintoma de início de um surto de uma neurite. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. A outra dor, que é a dor na região posterior, que ela cita aqui, na região cervical, tem que ser entendida qual é esse padrão de dor. Porque uma coisa é uma dor frontal, pode ser uma dor de cabeça tensional, pode ser uma dor enxaqueca, ela pode ter outros tipos de dores que não são necessariamente relacionadas à neuromielite óptica. A outra coisa é essa dor cervical e essa dor interescapular que ela cita aqui, que foi nas costas, entre as escápulas, é um tipo de dor que pode acontecer muito relacionado a tocar a cadeira, né? Se você toca a cadeira, se você faz muito esforço do ombro, você acaba fazendo muito mais estiramento ou uma força maior na chama cadeia muscular cervical posterior. Então, é comum que o paciente tenha dor não neuropática, uma dor que a gente chama dor miofacial ou dor nociceptiva, porque esses pontos de dor aqui, eles precisam ser tratados também. Então, para isso, exercícios de alongamento, exercícios de fisioterapia vão ajudar muito, né? Até nessa época de pandemia de Covid, a Ana, né, a fisioterapeuta, a Ana Isabel, né, que falou no começo, ela falou bem isso, a gente tem que ter um plano de orientação de fisioterapia, principalmente para os pacientes com lesão medular, né? Se ele tem neuromielite óptica e tem lesão medular, ele precisa ser estimulado, ele não pode parar o estímulo por conta da
da pandemia. Ele tem que continuar fazendo alguma série de exercícios em casa que pode trazer para ele uma melhor qualidade de vida. E esses alongamentos da cadeia posterior são super importantes, ajudam muito a melhorar a dor. Certo. E em relação ao antimog positivo, isso também tem tudo a ver, essa dor, tanto dor neuropática, dor normal, ela tem a ver também com os pacientes de antimog positivo? Então, o anticorpo anti-MOG é um anticorpo, como a Raquel citou, que ele não está definido com uma patologia só. Então, o anticorpo anti-MOG, ele não está definido que a pessoa vai vai evoluir com uma neuromielite óptica ou se vai evoluir com uma doença desmelinizante monofásica ou recorrente. Então, a doença relacionada ao anti-MOG é uma outra doença, mas ela pode causar lesão medular, ela pode causar lesão no centro da medula e, por isso, pode causar uma dor neuropática muito similar à doença relacionada à neuromielite óptica. Então, tem que ser tratada da mesma maneira. Em relação ao tratamento do controle de sintoma dor, o entendimento atual é que tem que ser o mesmo tratamento. Então, primeiro você tem que usar os remédios anticonvulsivantes, associar remédios antidepressivos, às vezes até independente da pessoa ter depressão. A gente fala que a gente pega esses remédios emprestados. Os anticonvulsivantes a gente pede emprestado dos pacientes que usam por epilepsia, a gente usa para controle da dor numa dose menor, numa dose recomendada, mas eles funcionam muito. Os remédios antidepressivos a gente pede emprestado de quem tem depressão, não necessariamente porque a gente acha que o paciente tem depressão, às vezes é porque eles vão melhorar o controle dos sintomas, não porque a pessoa tem depressão necessariamente. Tem uma pergunta aqui, ela falou que não tem muito a ver no tema, mas ela quer saber se paciente com NMO e miastenia, ela pode fazer toxina botulínica para bexiga neurogênica. A miastenia não afeta o tipo de musculatura que tem na bexiga, né? Se fosse assim, toxina estética no olho, eu diria que não, porque ela pode ter uma queda do olho e a gente não saber se é da miastenia ou se é da toxina botulínica, tá? Mas a miastenia ela não afeta o tipo de musculatura que existe na bexiga. Então, não tem problema ela fazer uma toxina botulínica para bexiga neurogênica, porque é outro tipo de musculatura. A miastenia afeta a musculatura esquelética, proximal, não a musculatura específica da bexiga. Doutora Samira, eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso, aproveitando. Quem fala? Eu também tenho miastenia e é Luara. Oi, Luara, boa tarde, tudo bem? Não sei se vai dar... É muita gente, né? Tô te vendo. Você está Boa aqui do lado da tarde. Karina na minha... Eu estava querendo saber, aproveitar do... Então tá. Eu queria associar ao que foi falado aí agora da toxina botulínica. Depois da última infusão que eu fiz de rituximab, eu tive muita dor orofacial, muita dor mesmo. E eu tenho que ficar internada. Então, eu fiquei as 2 semanas internada. As 2 semanas das duas infusões, eu fiquei internada com muita dor. E uma das coisas que seria interessante fazer se eu não tivesse a miastenia, seria uma das tentativas seria a toxina botulínica por causa para tentar, né, na questão muscular. Você ficou tratando de dor trigeminal, foi dor isso? facial. Uhum. Pois é, a gente não sabe ainda o que foi. Uma das coisas interessantes assim que eu achei legal assim foi eu conhecer uma equipe de dor lá no hospital, sabe? Porque, inclusive, a indicação de fazer essa live era justamente por isso, assim, porque tem vários tipos de origem de dor, né? E os pacientes eles ficam completamente perdidos. Então, e talvez assim, essa especialidade, na verdade, ela existe justamente pela complexidade desse sintoma, né? Não pode ser levado só como um sintoma, assim, porque é muito complexo, pode vir de vários lugares e ter vários tipos de tratamento. Então, A gente fala que é um conjunto de sinais e sintomas, né? E às vezes tem uma rigidez muscular associada. É como eu falei, naquela casuística da Fernanda, que uma das pós-graduandas que fez o trabalho
com dor nos nossos pacientes com neuromielite óptica, 70% tinha 2 tipos de dor. Então, tinha uma dor miofacial, uma dor com componente músculo-esquelético e uma dor neuropática. Então, a gente podia aumentar o que fosse o tratamento da dor neuropática. Se não tratasse o componente muscular, miofacial, não ia tratar, né? Então, a gente tem que saber examinar o paciente, identificar qual é o perfil de dor e aí tratar de acordo. Isso tudo é muito importante. Na dor orofacial mesmo, a gente fica, né, às vezes, será que é a ATM? Será que é o músculo? Ou será que é os dois? O músculo pode ter gerado essa alteração na articulação, enfim. Então, em pacientes com neuromielite óptica, né, 5 a 10% vão ter neuralgia do trigêmeo associado. Então, será que tem um componente da neuralgia do trigêmeo? Então, é muita coisa junto, né? Nesse sentido, a gente trabalha muito conjunto com a equipe do grupo da dor para tentar trazer o melhor tratamento possível para os pacientes, que é um desafio, né? Tratar a dor. Uma das coisas que eu achei interessante você trazer foi isso, da questão da face mesmo, do trigêmeo, porque quando eu tive, foi horas depois da infusão, não sei se tem alguma coisa a ver, mas veio uma dor de rituximab. E aí, horas depois, eu já fui para o hospital e o negócio, aí foi morfina e um monte de tentativas. E tem isso também, né? Mesmo com a equipe de dor, eles têm que, individual e tem que ir tentando, né? Deu certo isso, não deu certo isso, vamos tentar outra coisa. Então, foi muito interessante sua exposição em relação a tudo isso. Aí eu queria que você talvez... Pode falar. Uma questão assim, essa piora após o rituximab, você já tinha tido dor orofacial antes? Eu tive uma piora dessa dor orofacial justamente ano passado, quando eu tive um surto e fui diagnosticada, inclusive, na internação com a miastenia. E dessa vez, assim, de muita dor mesmo, foi isso. O que está descrito é que, assim, não de forma imediata, como você descreveu, né? Essa piora logo depois da infusão do rituximab, isso é bem raro. Mas, assim, algumas semanas, dias a semanas após a infusão, é descrito uma piora dos sintomas após a rituximab. Isso é incomum, quer dizer, acontece em 20 a 30% dos casos, e nem todas as infusões acontecem, pode acontecer em uma e pode não acontecer na outra, mas isso está associado ao fato de que na hora que você libera o rituximab, ele bloqueia um tipo de célula chamada células B. Aí, na hora que ele inibe essas células B, existe um aumento de um fator chamado BAFF, fator ativador de células B. Aí, esse BAFF aumenta a expressão de células B e pode ter uma piora contraditória, que a gente chama de piora paradoxal, numa semaninha ou 2 semaninhas ali após o uso do rituximab. Quando os pacientes têm isso, geralmente o que a gente recomenda é tentar um pouco de corticoide, que às vezes melhora. Então, essa piora paradoxal, né, contraditória, não era para acontecer e aconteceu. Após o rituximab, ela é descrita, mas em geral em sintomas que o paciente já teve. Então, eu tive a neuralgia do trigêmeo e aí eu apareço com a dor pior depois do rituximab. Eu tive uma lesão medular e eu tive uma piora da síndrome após o rituximab. Isso é incomum, mas pode acontecer e quando acontece, em geral melhora com um pouco de corticoide. Entendi. Era essa a sua dúvida? Não sei se eu te interrompi. Não, é porque são várias coisas ao mesmo tempo, né? A questão da toxina botulínica, que a Marcinha aí perguntou, não tem como, né? Porque aqui já é outro tipo de musculatura no rosto, tem essa chance também, né? De ficar, mesmo com baixas doses, ter alguma, né? Tipo, cair a musculatura. Musculatura do masseter, né? Que é essa aqui. E pode ter uma piora de sintomas de dificuldade de engolir. Então, eu imagino que seja um desafio para o médico tratar isso, porque ele fica com medo de piorar e desencadear uma outra coisa. Isso tem que ser muito bem conversado para que assim, seja feita uma dose mínima, enfim, tem que ser bem conversado se há indicação ou não de fazer. Tá, obrigada. Porque depende. Vamos para outra pergunta.
Tiveram algumas pessoas que comentaram, na verdade, querendo saber se essa questão do formigamento, dormência nas pernas, se um dia isso pode acabar melhorando, se existe possibilidade de um dia melhorar. Inclusive, uma delas colocou que já faz mais de 30 anos que está sentindo essa dor, enfim. Ela quer saber se um dia, então, várias pessoas querendo saber se isso, com o passar do tempo, né, ao longo do tempo, se um dia isso pode acabar melhorando. Olha, é um desafio. Tem que ser discutido caso a caso. O que eu posso te garantir, assim, o espasmo tônico doloroso, na maioria das vezes, melhora. Os espasmos tônicos dolorosos, que é aquela dor excruciante, que a musculatura dá um choque, fica assim, a perna às vezes pula sozinha, assim, bem na hora da crise da dor, isso geralmente melhora. Ele tem um pico ali, 2, 3 a 6 meses. Eu geralmente brinco com os pacientes assim, a sua medula que está recuperando, vamos ter fé porque está melhorando. E geralmente é assim mesmo, durante a melhora, existe uma piora dos espasmos tônicos dolorosos. Então, essa parte eu tenho uma razoável experiência clínica de que isso vai melhorando com o tempo. Agora, a sensação de dor em faixa, em choque, muitas vezes melhora, muitas. Mas tem pacientes que não melhoram totalmente. Então, teve pacientes que falam, nossa, antigamente o choque era na região cervical, agora está aqui na região torácica. Foi descendo, então vai diminuindo. Tem gente que fala assim, antes parecia que eu estava com espartilho, agora parece que eu estou só com cinto, com uma pressãozinha, mas não é tão forte. Então, vai mudando, a dor é dinâmica, ela vai mudando com o tempo. Mas, em geral, melhora. Agora, se passa totalmente, isso depende caso a caso. Isso não dá para não ter uma estimativa geral. Na maioria dos casos melhora. Agora, o passar totalmente, isso depende de caso a caso. E também depende do paciente não ter lesão nova, né? Porque o problema é que às vezes ele está recuperando de uma lesão, aí tem outra. Aí isso que às vezes atrapalha a recuperação. Então, quanto maior o número de lesões, se correlaciona com um risco maior da pessoa ter incapacidades no futuro e ter, inclusive, dor crônica no futuro. Certo. E até, inclusive, nesses casos é interessante entrar o grupo de dor, né? Não ficar tentando só medicações, né? Para tentar identificar quais são os padrões de dor que a pessoa tem, né? E aí é sempre importante ter o acompanhamento do grupo multi, né? Uhum. Bom, a próxima pergunta: existe alguma medicação segura ou alguma outra alternativa que seja segura para dor no caso de gestação? Desafio, né? Esse mais desafiador. Para dor, no caso da gestação, é difícil qual remédio pode ser usado, mas, em geral, a cortisona pode ser usado. A gente tem que avaliar o risco-benefício. Muitas vezes a carbamazepina pode ser usada, né? Tem um risco, mas ela depende do grau de dor, ela pode ser usada. Basicamente são essas, né? Os remédios que possam ser usados durante a gestação. Certo. A próxima pergunta: essa pessoa, ela falou que teve dor para neurite óptica, foi o primeiro sintoma de surto. E ela quer saber se esses remédios para dor, elas não podem acabar mascarando um surto. Na verdade, é o seguinte, a dor, quando ela começa da neurite óptica, não tem como muito mascarar, não. A pessoa tem uma dor muito específica, muito intensa na bola do olho e que movimenta o olho dói. É uma dor muito, muito característica, assim, não tem muito como mascarar. Na dor medular, o que acontece? Se você está tratando, você está estabilizado ali, está naquele ponto. Tem doce, por exemplo, sei lá, no final do efeito da carbamazepina. Eu tomo carbamazepina à noite e de manhã. Aí quando dá 5, 6 horas da tarde, eu começo a sentir um pouquinho a dor em faixa, o choque, o formigamento, tudo bem. Se eu começo a sentir esse sintoma, em vez de eu começar a sentir no final da tarde, eu começar a sentir meio-dia, é um sinal de alerta, né? Mas é um sinal de alerta que a gente vai investigar. Nem toda dor é surto. Às vezes a dor pode ser uma infecção urinária, em quem tem lesão medular, aquele sintoma pode ser infecção urinária. A dor pode ser um quadro gastrointestinal. A dor pode ser um sintoma de piora, porque realmente piorou da doença e teve um surto, também pode ser. Pode ser um sintoma de uma escara, e todos vão ser sentidos ali como dor. Então, nem toda dor vai ser surto,
Mas o que importa é o seguinte, ninguém vai falar assim, eu vou tirar todo o remédio da dor para não mascarar e deixar a pessoa sofrer de dor. Dor é um dos sintomas mais estigmatizantes e que levam mais a perda de qualidade de vida. Então, assim, se eu tenho dor, eu tenho que tratar a dor. Agora, tratar da dor, eu estou naquele patamar, eu estou controladinha aqui. De repente, eu começo a sentir uma dor acima do que eu estava sentindo normalmente, aí eu tenho que ligar para o meu médico ou conversar com a equipe ou ir no meu serviço onde eu sou atendida para tentar resolver essa questão e entender se aquela dor é um sinal de um surto, um sinal de infecção, qual é a causa daquela dor. Complementando aquela questão de se tem melhora com o tempo, e a questão da atrofia do nervo óptico? A atrofia do nervo óptico, como a atrofia da medula, pode acontecer e se correlaciona com a gravidade de surtos. Quanto mais surtos e quanto mais grave forem surtos, maior a chance de ter atrofia. Assim como do nervo óptico, assim como da medula. Mesmo da mesma forma, de forma similar. Certo. Uma pergunta Essa Pode manter a taxa de surto controlada, né? Por isso que a gente é tão, às vezes, tão cuidadoso na hora de tirar o corticoide, na hora que a gente, nos pacientes que a gente ainda mantém usando azatioprina ou metotrexato, a gente é muito delicado na hora de tirar o corticoide para evitar um surto de rebote, né? E quando o paciente tem falha, a gente tenta dar o rituximab, que é a medicação que tem uma eficácia maior. Certo. Tem gente que querendo saber se pode tomar a vacina da gripe. Pode. Todo paciente com imunossuprimido pode tomar a vacina da gripe. A vacina da gripe é partícula viral. Ela não é vírus vivo atenuado. A vacina que a gente não pode tomar é a do vírus vivo atenuado, como a da febre amarela e do sarampo. A da gripe, todos vocês podem e devem tomar, tá? Então, de preferência, vão no serviço de saúde, se puderem, nessa pandemia da Covid, né? Lembrando que essa recomendação é agora na pandemia da Covid. Fiquem em casa, só vão para o hospital se os sintomas estiverem muito fortes, mas tomem a vacina, se possível, dentro do carro, né? Algum familiar sai, vai lá, pede o secretário de saúde, fala, como a gente faz para idoso, tem que fazer para imunossuprimido, tá? Não, evita ir lá e evita contato com várias pessoas, se reservem o direito de ficar em casa, se cuidem melhor, essas são as coisas mais importantes. Eu fiz, junto com a doutora Fernanda da Santa Casa, uma lista de recomendações sobre como lidar com as questões do imunossuprimido nessa pacientes com doenças neuroimunes, tanto neuromielite óptica como EM, quais são os imunossupressores que são fortes, que são leves, como encarar cada um deles. E eu mandei agora para o WhatsApp da Karina, mandei há pouco. Já mandei nos grupos do WhatsApp. E aí ela já mandou, ela não esquece. Não perde tempo, né? Vocês não perdem tempo. O que a Elaine me falou que o Dr. Dagoberto queria falar, o que ele queria falar era passar também as recomendações do BCTRIMS, que foram feitas pelo pessoal do BCTRIMS também. Por um acaso, a gente não fez junto, a gente fez uma, depois o outro, fizemos em paralelo. Mas essas recomendações do BCTRIMS eu também vou passar depois, tá? Eu vou receber e vou passar depois, tá bom? Era isso que o Dr. Dagoberto queria falar, para a gente evitar exposição, evitar sair de casa, todo mundo ficar em casa, guardadinho. Essa crise vai passar e a gente vai sobreviver a isso, a gente vai superar isso, mas pessoas imunossuprimidas aqui, como vocês, pacientes com neuromielite óptica, precisam ficar em casa e se cuidar mais ainda nesse período. De boa notícia que eu queria falar, porque eu comecei a seguir algumas pessoas da Itália e que tratam disso, os médicos, inclusive, da Itália e da Espanha, é que tem vários relatos de pacientes, principalmente com esclerose múltipla, mais do que com neuromielite óptica, mas tanto faz, que usam rituximab e os médicos que relataram lá, todos falaram que foram muito bem, tiveram Covid e foram bem, tá? Então, assim, é uma coisa que já acalma a gente, né? Saber que em outros lugares do mundo, muitas pessoas que tiveram Covid e que estavam usando rituximab foram bem, né? É onde eles têm relato. Lá eles usam mais rituximab do que azatioprina e do que metotrexato, por ser um país do primeiro mundo e acaba tendo mais facilidade de acesso a essas drogas. Ótima notícia para quem toma rituximab, né? Para mim, notícia. Inclusive. Eu fiquei feliz de dar para você essa notícia também, porque eu sei que isso vai fazer diferença de dar uma tranquilizada na nossa mente, que fica tão ansiosa nessa pandemia, né?
Uhum. Teve gente que colocou aqui que a data da vacina pra gente é dia 16 de abril. Teve mais uma pessoa que colocou que é dia 9 de maio. Depende da Secretaria de Saúde do Estado, né? Vai Uhum. depender da Secretaria de Saúde do Estado. Cada estado designa uma data. Sim, ou seja, vamos ficar de olho aqui, assim que sair o nosso calendário, vamos lá, Vai lá. né? Falando também em vacina, uma pessoa perguntou sobre a vacina da pneumonia. Qual é a melhor, a 13 ou a 23? Elas são diferentes, se eu não me engano. Bom, eu não sou mega especialista em pneumo, mas vamos lá, nem infecto, mas eu sei que elas são diferentes. Você toma uma e dá um espaço e tem que tomar outra. Elas agem diferentes, elas não são a mesma, não. Tá? Certo? Então não é assim, eu vou tomar uma ou outra, eu vou tomar a melhor. Não. Eu tomo uma, depois de um tempo eu vou tomar outra. Uhum. Mudando um pouco de assunto, a pessoa quer saber se é possível pacientes com NMO desenvolver outras doenças, porque essa pessoa tem sentido muita falta de ar. Depende do paciente com NMO. Sim, é possível desenvolver outra doença. Tem uma expressão que eu aprendi com um professor que fala, com um professor antigo que fala assim, a doença não protege contra a outra, né? Tipo, eu tenho neuromielite óptica, podia me proteger quando eu tenho infarto, né? E daí eu nunca tenho infarto. Podia ser bom se fosse assim, mas não é, né? Então, na verdade, neuromielite óptica não protege contra outras doenças. Quem tem neuromielite óptica por ser uma doença autoimune tem um risco maior de ter outras doenças autoimunes. Isso é verdade, infelizmente. Como tem aí uma amiga que tem neuromielite óptica e miastenia, né? A gente participou da primeira descrição dos casos da associação neuromielite óptica e miastenia, que foi publicado até numa revista boa chamada Neurology, que é de grande impacto na nossa área, e a gente juntou os pacientes do HC, que tinha neuromielite óptica e miastenia, e viu-se que a chance de você ter miastenia se você tem neuromielite óptica é de quase 20 vezes. Então, existe uma associação mesmo. Mas, a doença autoimune realmente é muito associada a outra doença autoimune, tá? Ponto. Agora, sintomas de falta de ar neste momento do mundo, onde a gente está tendo uma pandemia de uma infecção respiratória, essa pessoa tem que procurar um serviço de saúde. Porque esse é o sintoma que ela tem que procurar. Porque falta de ar é um sintoma que pode ser relacionado à infecção respiratória pelo Covid-19. A não ser que já esteja sentindo isso faz meses, né? Agora, se ele está sentindo isso faz meses, aí ela tem que investigar outras coisas. Existem outras doenças pulmonares que estão associadas com falta de ar. Fibrose pulmonar intersticial, outras doenças pulmonares, né? A asma crônica, bronquite, doença pulmonar obstrutiva, enfisema. A pessoa tem que pesquisar outras doenças pulmonares, né? Uhum. Por isso que depende do que sintoma ela está falando, né? Voltando àquela Uma outra coisa nesse tema. Uhum. Não é comum, mas pode acontecer embolia pulmonar se o paciente tem lesão medular e está muito acamado, principalmente na fase aguda. Na fase crônica, o paciente entra no equilíbrio, isso não acontece. Mas na fase aguda de uma lesão medular, logo quando o paciente fica acamado, é possível dele ter embolia pulmonar por microtrombos que migram da circulação da perna para o pulmão. Então, se for uma falta de ar súbita, aguda, numa pessoa que acabou de ter uma mielite, também tem que pensar em embolia pulmonar. Então, tudo a gente tem que ficar atento, depende de como é a história clínica de cada paciente. Uhum. Doutora Samira, deixa eu te completar uma daqui. Perguntaram de novo sobre aquela vacina da pneumo. Quem paciente que é imunossuprimido tem problema daquela pneumo 13. Então, é só um complemento daquela questão. Não, que eu saiba, não tem nenhum problema. Pode tomar também. Eu posso até rechecar isso, eu vou rechecar isso, Karina, e vou te passar, e depois você passa no grupo, tá? Mas a princípio não tem nenhum problema. Pneumo 13 também é indicado em todos os imunossuprimidos. Essa é a informação que eu tenho. Né? Vou rechecar essa informação, mas a princípio não tem nenhuma contraindicação. Eu acho que a 23 é que é dada nos adultos. A Bia tomou a pneumo 23, não a pneumo 13. Eu acho que são 23. As duas, porque depende da idade. Uma a pneumo 13 é para criança, se eu não me engano. Eu não tenho essa informação, mas eu posso checar e te retorno. Porque tem umas delas que são específicas para idosos. Por exemplo. O dos idosos é a pneumo 23 também. 23, né? Que é dos idosos.
Mas se Acho você que tem essa informação, então tudo certo. Eu não tenho essa informação com certeza, eu vou checar e te retorno. A gente manda no grupo depois. Tá bom, isso. combinado. Luara, você ia perguntar alguma coisa? Eu queria que você falasse para o pessoal da importância da atividade física também na questão da fadiga crônica, se for possível. Porque eu vejo que muitos pacientes têm a ideia de que a gente não deve praticar atividade porque vai fadigar. E É na o fisioterapia a contrário. gente sabe que e é o contrário, além das outras coisas que podem acontecer, né? Diminuição de massa muscular, diminuição de massa óssea e outras comorbidades, e só piorar a situação. É. Aí eu queria que Atividade você física, falasse. primeiro que a atividade física tem comprovado que ela, principalmente em pacientes com EM, e aí a gente pega muitas coisas emprestadas, né, do conhecimento, que ela diminui a taxa de surto. Né? Uma das coisas que eu até falo que a gente gostaria de estudar lá no HC, se tiver um dos fisioterapeutas aí ou algum amigo fisioterapeuta que queira fazer um trabalho de pesquisa, a gente é muito bem-vindo, porque realmente a gente precisa estudar melhor isso nos pacientes com NMO. Mas nos pacientes com EM já tem publicações extensas, com mais de 1.000 pacientes, mostrando que os pacientes que têm atividade física, ele tem uma taxa de surto menor. Por quê? Porque você diminui citocinas pró-inflamatórias. As citocinas, por exemplo, interleucina 17, interleucina 10, que são muito pró-inflamatórias, ela diminui quando a gente faz atividade física regular. Então, o que é recomendado seriam 30 minutos de atividade física aeróbica por dia, dentro do que a pessoa consegue fazer. Se a pessoa é cadeirante, existem aeróbicas específicas para a pessoa que é cadeirante. Mas existe uma série de atividades físicas que melhoram o prognóstico da pessoa e diminui a taxa de surto. Ponto. Além disso, a atividade física regular diminui dor, diminui toda essa coisa que eu falei da dor na cadeia cervical posterior, da musculatura cérvico-torácica, cervical, da torácica até da lombar. Alongamento é super necessário. Manter a atividade física regular é muito necessária para todos os pacientes. Então, aprenda alguns exercícios. E aí todo mundo vai falar, poxa, eu me trato pelo SUS, eu não tenho condições de manter a atividade física regular. É difícil, eu sei que é difícil mesmo a situação de quem tem menos acesso à atividade física. Mas é possível, sim. Existem várias faculdades que fornecem períodos em que você pode fazer acompanhamento com fisioterapia durante a formação daqueles profissionais de fisioterapia. Existe, além disso, a possibilidade de você fazer alguns exercícios, aprender alguns exercícios para fazer em casa, para manter a orientação terapêutica. O que a gente não pode é ficar parado. Eu confesso que não é fácil. Então, eu sou empática a quem fala, eu tenho preguiça, hoje eu não quero. Tudo bem, não é fácil, mas é necessário e é possível. Então, e aí isso é um estudo importante também que saiu, que eu acho muito importante divulgar. Se você fizer 10 minutos ou 20 minutos, você vai ter menos inflamação do que quem não faz nada. Então, na verdade, não é aquela coisa assim, eu vou fazer só se eu conseguir fazer 30 minutos. Não. Se você conseguir fazer 10 minutos ou 20 minutos, é melhor do que nada. Tá? Então, quanto mais fizer, melhor. O que tem, assim, parece que o cutoff, o ponto de corte de que diminui mesmo citocinas pró-inflamatórias, diminui as proteínas que causam mais doença autoimune, é após 20 a 30 minutos. Mas se você fizer 10, se você fizer 15, se você fizer 20, você vai ter uma resposta melhor do que quem não faz nada. Tudo é aeróbico ou independente? Mas aeróbico libera mais citocinas pró-inflamatórias. O aeróbico. Anti-inflamatórias. Diminui a citocina. Diminui a inflamação. A autoimunidade. Bom, vou passar para a próxima pergunta. O isotônico, só para complementar aquele que de alongamento, de pilates, de fisioterapia, ajuda mais no controle da dor, né? Ele tem um efeito específico para controle da dor. Então são coisas diferentes, mas que somam-se. Obrigada. Uma pergunta aqui, a próxima, né? A pessoa, ela sente formigamento na perna onde teve a perda do movimento e queimação constantes nas mãos e nos braços. Isso pode ser indício de um novo surto? Se isso é uma piora do padrão que ela estava antes, ela precisa perguntar ao médico dela, porque ele tem lá anotado qual é o nível que ela tinha. Por exemplo, ela não sentia da região do mamilo para baixo, agora ela não sente da região cervical para baixo. Isso pode ser um novo surto, tá? Agora, ela não sentia do mamilo para baixo, mas agora está mais intenso
pode ser uma piora por um quadro infeccioso, por algum outro quadro que não necessariamente é um novo surto. Dá para entender a diferença? Então, uma piora de um sintoma prévio, mas que não é um sintoma novo, pode ser uma piora por um quadro infeccioso, por uma flutuação dos sintomas, às vezes por até estar mais desidratada, está com infecção. Quem está com diabetes, está com diabetes descontrolado, pode piorar o sintoma. Então, tem uma série de outras coisas. Agora, se eu tinha um nível, por exemplo, minha perda de sensibilidade era aqui, na região do inframamilar, né? Aqui na região torácica. Aí, de repente, eu perdi a sensibilidade aqui. Opa, então eu tenho que ver, porque isso pode ser um novo surto. Né? Certo. E no caso da sensibilidade da pele, de aquele sentir dor com o quente e o frio, isso pode recuperar? Pode sim. Poder pode tudo. Eu já vi várias pessoas recuperar. Eu nunca me esqueço que eu tenho uma paciente que tinha o pior espasmo tônico doloroso que eu vi na minha vida. Eu era residente, eu ficava angustiadíssima. Ela tinha espasmos, perda de sensibilidade. Nossa, ela sofria, eu sofria ali junto de tanta dor que ela tinha. E assim, eu tentava todos os remédios para ela, conversava com meus chefes, o que eu podia aumentar e tal. Hoje ela vem no ambulatório andando, ótima, super bem, sem sentir nada. Ainda falo com ela assim, Cláudia, o que você sente? Ela, não, agora eu não sinto nada, eu estou com dor de, sei lá, dor muscular porque eu fui para academia. Então, assim, existe uma plasticidade neuronal, existe uma taxa de recuperação que é muito variável de paciente para paciente. Então, poder recuperar pode e muitas vezes recupera muito. Mas isso depende de caso a caso e se correlaciona com a menor taxa de surto. Quanto menos surto, melhor. Tem alguns pacientes aqui do HC que já estão aqui formigando. Várias perguntas bem específicas em relação a HC, né? Então, como que elas podem ter acesso às informações do tratamento durante essa época de isolamento social dos pacientes? Como é que fica também em relação, uma delas toma a gama-globulina e está sem essa medicação, o HC não está fornecendo por enquanto a gama, você tem previsão de quando vai voltar? E como fica essa questão da gama ali no HC, se fica mais vulnerável? E como falar com vocês do HC durante essa época de tratamento? Está todo mundo morrendo de medo de ir até lá. Até uma delas que está gestante não está querendo ir lá por conta da contaminação, vírus circulando. Então, pacientes do HC, o que podem fazer nesse período de isolamento? Então, meus queridos, olha, eu realmente me consterno com vocês, porque para o bem e para o mal a gente é um centro de referência, né? Então, para o bem, por isso a gente estuda muito, a gente tem uma equipe boa para a gente cuidar dos pacientes da melhor forma possível, mas para o mal é que, como a gente agora é o centro de referência em coronavírus do estado de São Paulo, toda a enfermaria do Hospital das Clínicas, por exemplo, foi fechada para ser um centro de referência de pacientes com Covid-19. E é por isso que há 2 semanas atrás a gente fez aquele paper, né, aquele papel que a gente divulgou para vocês, que existe um e-mail chamado contato.neuroimunohc@gmail.com. Todos os pacientes podem entrar em contato do HC, né? Podem entrar em contato por esse e-mail. Existe uma escala de médicos que vão, residentes e de nós assistentes que estamos à disposição para responder esse e-mail. Quando for necessário, de acordo com os sintomas e com os relatos que os pacientes descreverem lá, a gente vai, em todos os casos, a gente vai ler o histórico do paciente, saber o que ele está usando e retornar o paciente, ou por e-mail, quando for necessário, por ligação. E a recomendação é que vocês mantenham o tratamento de vocês, todas as receitas vão ser repetidas, todas as consultas vão ser remarcadas, reagendadas para a partir de julho, que é quando a gente espera em Deus que essa pandemia passe. Né? A gente não vai, e espera em Deus e na sociedade, né? Que faça isolamento social, né? Porque Deus está fazendo a parte dele aí, mas a gente também tem que fazer a nossa de manter isolamento social. Então não caiam nessa de que vou para a rua porque a economia não pode parar. A economia não é problema da gente. A gente tem que manter a nossa saúde. De economia, cuidem os economistas. A gente tem que manter a nossa saúde. E mesmo quem tá também defendendo esse lado da questão econômica, principalmente os imunossuprimidos, eles continuam sendo as pessoas que vão ter que ficar isoladas, né? Exatamente. Então, assim, é por isso que eu estou dizendo, assim, as questões econômicas não são para imunossuprimidos, é nesse sentido que eu estou falando. As questões econômicas não é para imunossuprimidos.
imunossuprimido, né? Então, essa questão de que se vai fazer isolamento, qual o grau de isolamento, tem vários estudos sobre isso. Eu sou da linha que acredito que tem que ser isolamento horizontal, o chamado horizontal, que na verdade não é horizontal, mas é o isolamento de todas as pessoas, e depois a gente cuida da economia, porque eu prefiro contar os falidos do que os falecidos, né? Porque os falidos a gente compra e se reergue. Agora, os falecidos, a gente não faz nada, nem vai estar lá para enterrar, né? Porque, inclusive, os enterros não podem ter aglomerações. Então, na Espanha e na Itália estão sendo feitas coisas mais dilacerantes assim, para o coração da gente, estão cremando as pessoas, as famílias nem têm aquela coisa de fazer o luto, de você se despedir das pessoas. Então, realmente, isso é para a população geral, é a minha opinião pessoal, que eu me dei o direito aqui de expressar. Agora, para a opinião como médica, que trato de pacientes imunossuprimidos, todos os pacientes imunossuprimidos têm que ficar em isolamento. Tá? E a família, se possível. Tá? Agora, o próximo passo é assim, para os pacientes que são do HC, que a gente está atento, a gente vai dar todo o suporte necessário, todas as consultas são remarcadas, todos os pacientes que estão em uso de rituximab, os pedidos vão ser feitos, o hospital dia vai ser marcado e vai ser agendado, e eles só vão ter que, ou eles ou algum familiar, se possível um familiar, e pegar os pedidos físicos do hospital dia, do dia do hospital dia, para poder ser remarcado o hospital dia. Ou a receita antiga já vale para ir diretamente na farmácia pegar os remédios para quem usa azatioprina, micofenolato, metotrexato, tá? Então, inclusive, de fato, essa foi uma pergunta também, a questão desses medicamentos que eles estão recebendo em casa pelo HC. Como que fica, né? Porque as receitas, elas... Pessoal, desculpa intervir, mas a determinação do Ministério da Saúde é que as receitas sejam prorrogadas por até 6 meses. As LMEs, tá? Obrigada, Aline. É isso mesmo. Vai continuar, a LME está prorrogada por 6 meses e, além disso, todos os pacientes do HC podem ir com a LME antiga. Aqui eles têm em casa, eles não precisam ir lá no HC. Só alguém da família vai lá buscar o remédio, porque alguém precisa buscar o remédio, né? Para quem busca o remédio no HC. Quem recebe em casa, quem já está inscrito lá no programa para receber em casa, vai continuar recebendo em casa. Ponto. O que eu citei é que quem faz hospital dia, isso talvez quem não é do HC não conheça essa peculiaridade, a gente tem que preencher um papel de hospital dia, e são 5 papéis lá, para o SUS ganhar a internação do hospital dia. Só como se fosse internar, o paciente vai no hospital dia e a gente precisa fazer esse papel. E a pessoa precisa desse papel para ir no hospital dia. Então, esse papel vai estar na recepção do prédio dos ambulatórios da parte da neuro. Você vai lá, pega o papel e vai marcar o seu hospital dia. Então, os hospitais dias que estão agendados vão continuar sendo agendados, o hospital dia não vai parar. Essa é a determinação até hoje, né? Até sexta-feira, que o diretor clínico nos passou. O HC não vai parar em relação ao atendimento de hospital dia nem de urgência ambulatorial, vai continuar atendendo. Urgência não, que for mais pertinente ambulatorial. Os pacientes que estiverem estáveis, a gente vai atender, mas todos os pacientes que estiverem estáveis com remédio, eles vão ser remarcados, que é a orientação de todos serem remarcados, para a partir de julho a gente volta a atender normalmente, esperamos que dê tudo certo até lá. E até lá não vai ter vírus ali pelo HC, no nosso ambulatório? É até possível que sim, mas o ambulatório vai ser fechado totalmente do prédio do Instituto Central. Claro que vai ser uma área de maior risco? Pode ser que sim, mas a gente ainda não sabe como isso vai acontecer. No momento o que me foi informado é assim, a entrada do ambulatório vai ser só pelos prédios do ambulatório, a passagem que existe entre prédio do ambulatório e Instituto Central, onde vão ficar os internados, foi fechada, e quem entra pelo ambulatório, quem entra para o Instituto Central, entra para o Instituto Central. Então, vão ser bem separados uma parte da outra. É a informação que tem. Quando vai voltar? E se quando voltar ainda vai ter muito vírus circulante ou vou ter muitas pessoas com o Covid-19 circulando, a gente ainda não sabe. Né? Isso é uma informação que a gente não vai poder te dar mais para frente. Mas no momento o que a gente pode dizer é que realmente a maioria dos nossos pacientes vão ser atendidos por orientação à distância até que a situação se regularize. Até um comentário que uma pessoa fez, que a filha dela está fazendo a gama pelo Hospital Dia, no HC, no Instituto da Criança. Eles foram quinta-feira passada e estava bem tranquilo, sem aglomeração. Eles estão atendendo uma criança por sala
Então, quem está aí com medo de tomar medicação, é melhor ir tomar a medicação do que ficar em casa sem, correndo o risco de um surto. Exato. Pacientes que usam gama, rituximab, todos os medicamentos têm, micofenolato, azathioprina, methotrexate, pacientes com neuromielite óptica têm que continuar o tratamento. A gente entende que a neuromielite óptica ela tem uma mortalidade, se não tratada, maior do que o Covid-19, tá? Então, o surto medular, que pode evoluir para insuficiência respiratória, ele pode ser mais grave do que o Covid-19. Então, infelizmente, a neuromielite óptica é uma doença grave e a gente precisa tratar. A gente não pode fingir que não existe porque agora existe o Covid. A gente tem que tratar. Existe essa discussão de diminuir ou suspender remédio em alguns cenários de alguns pacientes específicos com esclerose múltipla, com curso bem benigno, um outro cenário. Na neuromielite óptica isso não existe. Todos os consensos mantenha o tratamento. Tá? Teve uma pessoa que comentou aqui e como que é a recomendação em relação a inserir um chip na medula? Desconheço. Desconheço qualquer chip na medula que tenha qualquer efeito. Existem alguns estudos sobre o uso de baclofeno para tratar dor, tratar espasmo, mas chip na medula desconheço. Certo. Outra pessoa faz 3 anos que ela teve NMO e toma azatioprina. Só que esse ano o neuro dela falou que vai tirar, mas não explicou o porquê. Ela tem medo de tirar a azatioprina e acabar voltando o surto. Aí tem que ser discutido com o neuro dela, por que motivo ele vai tirar, né? De fato, a azatioprina é menos eficaz que o rituximab. Se ele vai tirar e trocar pelo rituximab, ou se ele vai tirar e trocar pelo micofenolato, são medicações mais eficazes. De repente, ele tem possibilidade agora no serviço dele de trocar, e ele vai trocar por maior eficácia. Isso pode ser uma justificativa. Mas, por si, se o paciente está indo bem 3 anos com azatioprina, não existe indicação de trocar. Paciente, em geral, com essa informação que você está me dando, 3 anos com azatioprina bem controlado, não existe indicação de trocar. Ela está bem controlada, pode manter-se bem com a azatioprina. Muito menos de parar, né? Porque tem Parar, paciente... não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que ela entendeu trocar, não é parar, né? Né, Karina? É porque tem paciente que cria essa expectativa de... Ele falou que queria parar. Ela tem que conversar com o neuro dela, né? Para entender direito o porquê, né? Se o neuro não falou, então questionar. Os pacientes têm que aprender isso, né? Uma coisa que eu faço, a doutora Samira sabe, né? Eu pergunto mesmo, pergunto tudo. Ela vem com a listinha de perguntas e fala assim, isso. E eu acho ótimo. Eu nunca me incomodo, pelo contrário, eu ainda pergunto o que tem mais aí para perguntar, porque tem que perguntar. Gente, a gente, como médico, é humano também, né? Então, a gente vai falar uma série de coisas que a gente lembra do nosso protocolo de tratamento, do que a gente sabe que é importante falar para o paciente. Como somos seres humanos, é possível que a gente esqueça uma coisa ou outra. Então, existem médicos que também não são muito afeitos a falar e explicar isso tudo para o paciente, e isso a gente só lamenta, né? Porque não pode. Hoje em dia é impossível você não ser um médico que saiba que tenha que dar informação adequada, com paciência e com calma a todo o paciente. Se você não sabe isso, você não pode fazer medicina clínica. Você pode fazer outra área, pode fazer radiologia, pode fazer patologia para laudar exame, mas você não pode ser clínico, porque você vai lidar com gente, você tem que saber, tem que ter paciência e tem que ser empático. Ponto. Agora, se o paciente também não fizer o dever de casa, ele pode se prejudicar. Então, o paciente tem que fazer o dever de casa. Às vezes a pessoa vem para a consulta e fala, eu pergunto assim, quando foi o seu último surto? Quando é a primeira vez, né? Ah, não lembro. Oi? Né? A pessoa também tem que fazer o dever de casa. A pessoa tem que vir e falar, olha, eu tive sintoma tal dia, estou sentindo isso, isso e isso. Porque se a pessoa não faz o dever de casa e não fala pra gente, a gente também não tem bola de cristal. Então, como eu estava explicando anteriormente, a gente tem um protocolo de coisas que eu tenho que falar no final de uma consulta. Eu tenho que orientar contra riscos de infecção, eu tenho que orientar contra o dia que tem que tomar a pulso, ou se tem que tomar a gama, ou se tem que tomar o rituximab, ou se tem que fazer o azatioprina, quando tem que fazer exame de sangue, se tem ou não que fazer ressonância. Eu tenho que orientar tudo isso. Eu tenho no meu script, eu tenho na minha tela lá tudo que eu tenho que fazer. Mas eu, como ser humano, pode esquecer uma coisa ou outra. Então, é muito importante que vocês também tragam as suas dúvidas, também tragam as suas perguntas. Quando o médico vai suspender um remédio, como citado pela colega aí, eu vou perguntar por quê,
qual o risco que eu tenho de suspender o remédio, né? E qual o risco que eu tenho de manter. E aí eu vou falar, doutor, eu prefiro manter. Eu estou correndo esse risco de manter e esse risco de continuar, eu prefiro manter. A pessoa Né? que respondeu aqui, ela fez um comentário que disse que o médico falou que vai tirar, porque faz 3 anos que ela já está estável, né, sem surtos, então falou que quer tirar aos poucos. Não existe isso em pacientes com neuromielite óptica aquaporina 4 positivos. Paciente com neuromielite óptica, então vamos só entender, porque eu posso estar falando alguma coisa em relação ao caso dela. Então, todos os estudos mostraram que se você tem neuromielite óptica aquaporina 4 positiva, a sua recorrência em 12 meses é de 50% a 60%, se você está sem tratamento, tá? Então, vão recorrer, né? A gente, em 3 anos, isso chega a 80%. Então, a maioria dos pacientes vão recorrer. Agora, eu tenho neuromielite óptica aquaporina 4 positiva, negativa. Depende do quadro. A minha doença foi monofásica? Foi só um surto? Então, eu não tenho neuromielite óptica. Eu tenho uma neurite, que pode ser o espectro da neuromielite óptica. Ou eu tenho uma mielite, que pode ou não ser o espectro da neuromielite óptica. Você entendeu? Então, a gente tem que entender o que ela tem. Ela pode ter tido uma mielite monofásica e, na verdade, o médico está até em dúvida se foi uma mielite por neuromielite óptica ou se foi uma mielite pós-infecciosa, pós uma vacina. E aí é outra doença, não é a neuromielite óptica. Você entende? Agora, se ela tem uma mielite ou uma neurite e ela tem a aquaporina 4 positiva, ela precisa ser tratada. E aí não é 3 anos. A aquaporina 4 positiva, o tratamento não é por 3 anos, o tratamento é pelo resto da vida. Tem pacientes que me perguntam por quantos anos eu vou usar esse remédio. Aí depende do paciente. O paciente tem 40, eu falo, pelos próximos 60. Porque aí deu certo, né? Vai dar a conta, vai fechar. Se o paciente tem a aquaporina 4 negativa e ele teve um surto só monofásico e ele não tem os critérios da neuromielite óptica, lembra aquele critério de 2015? Ele pode não ter neuromielite óptica, ele pode ter tido uma síndrome isolada que pode não evoluir para neuromielite óptica. E talvez o médico entrou com remédio no começo por conta da taxa alta de recorrência nos primeiros meses, nos primeiros 3 anos. 80% dos pacientes com neuromielite óptica recorrem nos primeiros 3 anos, mesmo os soro negativos, né? Então, ele falou, então, de repente eu vou esperar 3 anos. Se ela não recorreu, a chance de recorrência é menor. Mas aí é porque ela não tem neuromielite óptica, ela tem suspeita de neuromielite óptica. Suspeita de espectro de neuromielite óptica. Ela não tem ainda neuromielite óptica. Entendeu? Então depende do que ela tem de verdade. Ela respondeu? Agora não. Tá bom, vamos passar para a ela podia até contar isso. Não, na verdade eu tive uma mielite monofásica, foi após uma vacinação, o médico não fechou o diagnóstico. Então ele deixou por 3 anos por segurança, porque vai pegar a maioria dos pacientes que recorrem naquela curva da taxa de recorrência, a maioria nesse período, mas depois eu vou suspender porque a gente não tem a longo prazo. Certo. Tem uma pessoa que ela é do HC e o HC ela está em falta da gama, então os pacientes que tratam com a gama não estão recebendo. Como é que fica nesse caso? Eu não fui informada dessa falta da gama. Eu sugiro que ela mande um e-mail para o contato.neuroimunohc@gmail.com. Ela tem que colocar lá o nome dela, o RG-HC dela e a doença que ela trata e o remédio que ela está usando. A gente orientou isso tudo naquele papel que eu te mandei inicialmente, lembra? Então lá está escrito, olha, é para colocar o nome, colocar o registro HC, os dados, e aí a gente vai olhar no prontuário dela. A gente vai entender o que está faltando e como a gente pode fazer para ajudar, tá? Aquele caso do tirambazatiopina, ela respondeu que deu negativa com a aquaporina, mas o médico acaba fechando mesmo como neuromielite óptica. Mas ela teve um surto único na vida? Ela não respondeu ainda. Desde quando ela responder, a gente conversa. Quando responder. Mais alguma dúvida? Uma coisa que ela teve um surto só. Então, talvez o médico não... aquaporina negativa. Talvez o médico não tenha certeza do diagnóstico dela, entendeu? Talvez ele não... Aí eu acho que vale a pena ela conversar com o médico. Qual outro diagnóstico eu posso ter? Né? Porque foi em 2017, esse único surto.
80% recorre nos primeiros 3 anos e até 90% nos primeiros 5 anos. Então, se existe um ponto de corte que eu uso, não existe uma evidência, eu mantenho por 5 anos, porque aí eu pego pelo menos 90% dos casos, mesmo nos negativos monofásico, né? Mas isso é uma coisa que não tem uma literatura nos soronegativos, no que tem anticorpo negativo, com surto único, a gente tem que ser estudado caso a caso. Fizeram um comentário aqui que seria interessante, de repente, ela fazer um antimog, né? Com certeza. E outra coisa, repetir o anticoporina. Porque lembra que o antimog, ele vai ser presente em cerca de 1/4 a 1/3 dos pacientes anticoporina negativo. Então, a maioria vai ter anticoporina. Então, antes até de eu fazer o antimog, que é mais caro e mais raro, eu repetiria o anticoporina. Porque ela pode não ser negativa no começo e repetido virar positiva. Isso existe em alguns casos, isso é bem descrito. Então, eu repetiria a anticoporina antes de suspender. Faria o antimog. Se aí os dois estivessem negativos, aí eu completaria 5 anos. Completou 5 anos, aí a gente vai tentar avaliar caso a caso. E mesmo assim, se a gente suspende, e deixa para lá. Porque ele pode ter dado negativo porque estava com imunossupressão. Então, a gente suspende e vai repetindo o anticorpo. A falta de evidência na NMO impede que tenha um PCDT? Eu não entendi. Foi uma pergunta aqui, não sei se relacionado a isso, mas a falta de evidências na NMO impede que tenha um PCDT? Na verdade, é um viés de doenças raras, né? Porque a maioria dos médicos que tratam NMO são os mesmos médicos que tratam esclerose múltipla. Então, como a gente tratava uma doença, tem viés de muitas vezes. Alguns médicos simplesmente colocavam mantinham o CID de esclerose múltipla e tratava com azatioprina. E, além disso, o governo nunca programou fazer um PCDT específico para NMO. Mas isso já vem sendo corrigido e atualmente já existe em tramitação um PCDT específico para neuromielite óptica. E a pressão do grupo de pacientes é muito importante nesse sentido. Então, é importante que, por exemplo, eu vi que vocês estavam lá iluminando o congresso, né? A gente acha que a pressão de vocês no congresso ajude com que o PCDT saia, o novo PCDT saia. Pacientes do HC de novo, caso entrem em surto, o que devem fazer, já que ir para o HC é perigoso? E ficar em casa também? Não, é assim, se fosse... Então, isso é uma dúvida também, né? O que a gente está conversando sobre isso? Paciente com esclerose múltipla ou com neuromielite óptica? Se for... Imagino que neuromielite óptica, Neuromielite óptica. Se for surto de neuromielite óptica, tem que procurar o posto de saúde, o ambulatório, o posto mais próximo da sua casa e depois pedir para encaminhar para o HC. Porque muitas vezes nesses outros hospitais não tem plasmaférese para serem feitas. E no surto de neuromielite óptica, a maioria dos casos, a indicação é plasmaférese, né? Então, a gente tem que ir para o centro de referência mais perto da sua casa e pedir para encaminhar para o HC. Se não tiver um centro de referência perto da casa, que encaminhe para o HC. Os PS que encaminham para o HC são o PS Lapa, o PS Band e o Butantan, né? Que são lugares que são centros de referências que encaminham para o HC. Então, podem tentar ir para um desses pronto-socorros, é uma possibilidade. Mas, na verdade, o ideal é que siga o fluxo de referência e contra-referência. Então, eu vou para o pronto-socorro mais perto da casa, de lá faz contato através do e-mail, a gente deixa o número para contato, o número atualizado, porque às vezes nem sempre o número que está lá no cadastro do HC está atualizado, então deixe o número atualizado e faça o contato pelo número atualizado. A gente vai fazer o contato e vai orientar ao médico que estiver tratando, já que a gente não vai estar disponível para tratar todos os casos durante os próximos 3 meses. Lembrando que essa pandemia deve durar só 3 meses e aí vai passar. Lembra, gente, vamos manter o foco na esperança e na fé, né? A China passou, em Wuhan agora as pessoas estão saindo para a rua. Então, se a gente fizer o nosso dever de casa agora, é provável que daqui a 2, 3 meses a pandemia tenha diminuído. E aí sejam uns casos leves ou esporádicos. E aí a gente volte para uma vida normal. Mas é importante a gente fazer essa restrição agora. Dá para repetir o aquaponina depois de quanto tempo tem que estar sem a medicação? Em geral, depende da medicação. Também precisa repetir o exame?
Não, quem tá com rituximab, quem já deu, primeira coisa, se você já deu um exame positivo, você não precisa repetir, tá? Uma vez positivo, o que a literatura médica recomenda é que é sempre positivo. É tipo uma vez Flamengo, sempre Flamengo, né? Então a gente vai sempre tratar esse paciente como Acoporina 4 positivo. Ponto. Tá. Agora, se eu fui negativo e eu, por um acaso, completei meu ciclo, fiz 5 anos de tratamento, eu não tive nenhuma outra síndrome e eu resolvi agora que eu quero, conversei com o meu médico e resolvi que eu vou parar. E aí, ou eu estava usando azathioprina ou rituximab. Em torno de 6 meses, o remédio já saiu completamente do seu corpo. Então, em 3 a 6 meses, você pode repetir a dosagem do anticorpo. Caso você tenha decidido com o seu médico suspender, em 3 a 6 meses você pode repetir. Tem uma pessoa que ela toma rituximab, tomou o último em outubro de 2019. Ela não foi no HC ainda, mas ficou sabendo que está grávida. E ela fica até o final da gestação sem medicação ou faz o que nesse período? Ela manda um e-mail para o contato.neuroimunohcr@gmail.com. Lá a gente vai ver o histórico dela, a taxa de surto e como a gente vai fazer. Tá? A gente não pode responder isso sem ler o histórico dela, porque eu estaria sendo leviana. Eu não estaria respondendo sabendo exatamente de quem eu estou respondendo, quem é a pessoa que eu estou tratando. A gente não trata só o nome da doença, a gente trata o ser humano que tem a doença. Então, eu tenho que olhar a ficha dela, saber como são as coisas, ligar e fazer contato e definir o tratamento com ela. Uhum. Voltando naquele assunto do PCDT, foi o grupo do Big Twins que propôs? O BC-TRIMS e a Academia Brasileira de Neurologia, os 2 grupos propuseram. Uhum. Então, foi um esforço conjunto de ter um PCDT para neuroimunologia. Que eu saiba, foram os 2 grupos que montaram isso. Isso já vem sendo discutido há muito tempo, né? Em 2000, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, a gente montou, que eu participei também, do protocolo de tratamento da esclerose múltipla, e a gente, nesse sentido, a gente tentou separar a esclerose múltipla da neuromielite óptica. Então, a gente tem lutado muito para que esse PCDT seja separado da esclerose múltipla. E isso é necessário, né? Porque agora, além de a gente poder tratar com os imunossupressores, vão entrar os novos anticorpos monoclonais, né? O satralizumab, o eculizumab, vão entrar. E no futuro, essas medicações podem ser consideradas necessárias para alguns casos, né? Não para todos, porque são medicações que ainda vêm com preço de custo muito cara e a gente está num país em que não vai ser possível começar essa medicação para todo mundo pelo acesso à secretaria, ao Sistema Único de Saúde, mas em alguns casos que houverem falhas, a gente tem mais possibilidades terapêuticas, né? Você sabe dizer em qual nível de aprovação que está e qual é a instância governamental? Não sei dizer. O que você acha, doutora Samira, da neuromielite não ser inclusa, né, no rol de doenças graves e a esclerose múltipla sim, sendo que a gente tem chances de ter um prognóstico até pior, assim, em relação aos surtos? Luara, desculpa, ela não é inclusa no rol de doenças raras ou de doenças graves? Graves. Graves? De verdade, desculpa, eu desconhecia essa informação. Eu sabia que existe o rol de doenças raras da Secretaria de Saúde. Agora, existe um rol de doenças graves? Se existe esse rol de doenças graves e a neuromielite óptica não é inclusa, isso só se deve a um fator. Como a gente citou antes, 2005 foi descoberto o anticorpo, 2015 foram feitos critérios diagnósticos. Então, se é uma coisa de evidência há 5 anos, as pessoas que montam esses rolos de doenças raras, eles não tinham nem conhecimento que a neuromielite óptica é uma instância separada da esclerose múltipla. Esse é o principal motivo. E aí, cabe a vocês, grupos de pacientes, e nós, grupos de médicos, difundirmos mais esses conhecimentos. E temos a responsabilidade de difundir isso, né? De montar isso para as pessoas. Isso. Então, vamos aproveitar aí, galera, que tem muita gente reunida, vocês ficarem, plantar essa sementinha dentro de vocês aí. Com certeza. Para todo mundo mobilizar junto, né? Porque a gente tem que fazer nossa parte também. Uhum. Não só na pandemia, mas para o resto da vida. Sempre. E a gente pode aproveitar essa oportunidade que nasceu da pandemia e depois marcar algum encontro
com uma live, eu estou à disposição, numa frequência que seja possível, né? A gente combina depois. A gente, inclusive, comentou isso, né? Se a gente, teve até um comentário aqui, eu acho que foi da Leíses, falando que se não fosse a pandemia, isolamento social, a gente não ia ter essa oportunidade de ter feito isso, de tentar essa estratégia que às vezes foi até melhor e gerou um impacto melhor do que a gente fazer isoladamente no presencial nas cidades, igual a gente fazia. Às vezes uma coisa ruim vem trazer uma coisa boa, né? É o que a gente vamos faz. fazer planos daqui para frente, né? Ter, claro, os encontros presenciais, que se Deus quiser não teremos pandemias mais, mas a gente pode criar o hábito de ter realmente lives, criar materiais para divulgação, criar também material para isso, né? Trazer isso para a Secretaria de Saúde, trazer alguém da político que possa nos ajudar em relação a isso, fazer toda essa mobilização, isso é possível sim, né? Engajar mais pessoas, é muito comum que tenham pessoas que possam fazer trabalhos porque a gente precisa produzir literatura científica. Então, se vocês conhecem algum fisioterapeuta que queira fazer um trabalho, a gente tem um centro que pode fazer, existem outros centros também, a gente tem que tentar estimular as pessoas para produzirem mais conhecimento científico, porque com isso a gente consegue ser mais respaldado, né? E não só na mídia social, mas também produzir conhecimento mesmo, que faça diferença, né? Olha, Doutora, só aqui nas nossas lives, a gente conseguiu chegar num grupo de 59 pessoas conectadas ao mesmo tempo. Então, assim, se a gente parar para ver pessoas que entraram e saíram, a gente deve ter chego aqui a cerca de 70 pessoas assistindo as nossas lives. Então, imagine se cada uma dessas pessoas fizer uma coisinha pequena, uma postagem, uma publicação, tentar conversar com uma pessoa para começar realmente a difundir sobre a gente, né? Mostrar mesmo que NMO existe, que precisa ser visto, principalmente para a gente poder mexer nessas políticas públicas, né? Então, se cada um fizer sua parte, olha o movimento que a gente pode fazer. Sim. Ô, Karina, deixa eu falar. Doutora Samira? Oi, estou aqui à disposição. É a Elaine que está falando. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo. Tudo bem, graças a Deus. Nós temos uma fisioterapeuta maravilhosa, que é a Luara. Ah, a Luara também é fisioterapeuta. Eu entendi que ela fazia fisioterapia. Ela é fisioterapeuta. Tá vendo, Luara? A gente tem que fazer a gente pode programar de fazer essa questão, por exemplo, que isso pode ser feito até por um survey, sabe? Assim, pela internet, de quantos pacientes com neuromielite óptica fazem atividade física. Isso é tem uns inventários para estudar isso, né? Qual a frequência de atividade física? A gente faz um mail e manda para os pacientes, e aí a gente tem uma taxa de atividade física nesses pacientes, e depois a gente se correlaciona com a gravidade da doença. Isso é uma coisa super interessante para fazer. Então, tem várias ideias que podem, né? Eu estava olhando aqui, alguém postou aqui, enquanto eu estava olhando, né, gente, que vou ao HC mesmo, Ana Cláudia, não me sinto segura falando com eles por e-mail. Enfim, o HC está fechado para consulta, minha querida. Infelizmente, mesmo que você for lá, a gente vai atender os casos graves, mas ele vai estar fechado para consulta. Eu recomendo fortemente que primeiro você mande um e-mail hoje mesmo, na segunda, se não responderem, a gente vai estar lá, mas o HC, a entidade, está fechada para consultas. Você entendeu? Mesmo que se for urgência, a gente vai atender, a gente não vai se recusar a atender ninguém de forma alguma. Você sabe que nunca é o nosso perfil, a gente atende todos os fora de dias, inclusive, mesmo que não estejam marcados, a gente acaba atendendo. Mas eu só estou informando que é uma região de risco para você que é imunossuprimida, e tudo que a gente puder resolver por e-mail, a gente vai tentar resolver, porque é a melhor questão possível, né? Neste momento de pandemia, nesses 2 ou 3 meses, é o melhor que a gente pode fazer. Não é para sempre isso é uma questão de 1, 2 ou 3 meses, a partir de agora, né? Abril, maio e junho, a gente espera que em junho já acabe no máximo. Mas se você tiver algum sintoma, sim, vá no HC que a gente vai estar lá e vai estar à disposição para resolver, tá bom? Acho que a última pergunta que apareceu aqui, ela gostaria de saber que estava fazendo desmame do corticoide, estava tomando um comprimido de 20 miligramas, voltou a tomar 2 comprimidos de 20 miligramas. Está correto? Já que era para seguir a receita renovada.
Não, não está correto. Eu vou mandar ela mandar um e-mail de novo para o contato.neuroimunehc@gmail.com, mas se ela estava desmamando, provavelmente a receita foi repetida da forma como era a última receita, mas era para continuar o desmame. Então, mande um e-mail que a gente vai orientar agora como vai ser feito esse desmame, tá bom, querida? Mande um e-mail para a gente orientar. A gente precisa do seu RG, HC, olhar a sua ficha, tudo direitinho para a gente definir como pode ser feito. Bom, tem uma pessoa que falou que já usa o e-mail realmente há meses e que respondem, até exames eles olham, mandam repetir o exame que for necessário, respondem prontamente. Então, o e-mail aqui é uma coisa que, pelo jeito, funciona, podem confiar, podem mandar. Tá bom. Tá bom, então eu fico muito feliz com isso. Esse é o objetivo mesmo. Se não estiver funcionando, é para me contactar, porque a gente tem que funcionar, né? Então, isso, se não estiver funcionando, é para falar comigo diretamente, porque aí é para a gente conversar e resolver com quem era do dia que não checou, tá? Bom, eu acho que é isso. Agradecemos muito, doutora Samira. Foi muito bom. Ultrapassamos nosso tempo aqui bem estourado, ainda bem que não temos outra na sequência, então por isso que deixamos aqui, né, as últimas perguntas para ninguém aqui sair com dúvida. A gente está à disposição e vamos marcar o próximo. Eu me coloco à disposição, né? E se a Luara também quiser discutir depois essa coisa do trabalho e da atividade física, também estou à disposição. Você e a Elaine sabem que vocês são muito bem-vindas, muito queridas. O que eu puder fazer para ajudar vocês, todos vocês, eu me apaixonei pela neuromielite óptica. Eu vi que são os pacientes assim muito queridos, muito especiais, então eu estou muito à disposição para tudo que vocês puderem, tudo que eu puder fazer para ajudar vocês, tá bom? Também, para aqueles que tiverem esclerose múltipla também precisarem de alguma ajuda, a gente está lá no ambulatório todos esses dias da semana para ajudar, para tirar todas as dúvidas. Muito, muito, muito obrigada, agradecemos demais. E aqui tem o meu Instagram, como eu falei, eu não sou muito não era muito uma pessoa de mídia social, mas agora eu vou ter que ficar, né? É o efeito colateral bom dessa história toda, é samira.neuro. Eu vou tentar deixar sempre o material atualizado de lá de informações para todos vocês, tá? Vamos lá, gente, vamos seguir os instas dos nossos profissionais queridos aqui. Tá ótimo. Muito obrigada, gente. Fiquem em paz. Bom final de domingo. Obrigada, doutora. Beijo Obrigada. paz, tudo de bom. Tchau. Tchau, beijão. Tchau.